pegando. Aê, agora foi. Foi. Fala, meus amigos, depois de um tempo de hiato aí, devido a dificuldades na rotina, eu Vagabundagem. Vagabundagem, eu comecei a trabalhar, pô. Minha rotina tá difícil, tá? Agora eu sou terapeuta oficialmente, porra. Agenda lotada pra caralho, cheio de paciente, mas vamos nessa. Enfim, Bora. estamos aqui, eu, meu amigo, empurrando o aço, Renoia, sommelier, queimando a foto de estudo, e eu apenas aqui fabricando o as que brumas. acontece? O cobre, né, ligado à alomancia, ele esconde, né? Então, assim, eu tô escondendo o que meu nome diz, né? Todo Puta, grupo tem ó, que ter bela sacada, hein? Bela um sacada, esmaçador. tá? Todo grupo tem que ter um esmaçador. Sim, exatamente. Todo mundo tem que ter fumaça. Mas você que tá com cigarro, né, cara? Tô queimando Que cobre ironia. em tempo integral, pô. Em tempo integral, meu amigo. Em tempo integral, o tempo todo. Cara, O tempo todo. não pode falar essa parada e eu ficar olhando pra tua foto de avatar, cara. Fica muito engraçado isso, velho. Queimando em tempo integral. Vou te mandar esse livro aqui, cara. Você tá precisando. Ai, caralho. Mas enfim. Hoje, para falarmos sobre Mistborn. Cara, estou relendo Mistborn, acho que pela terceira, quarta vez. Segunda vez que eu tô lendo. Gostei Não, é muito bom. Gostei demais. Cara, cada vez é bom, cara. Cada vez é experiência nova. A cada releitura detalhe eu que a gente leio sobre um perdeu. novo prisma. Tá até gostando da Vin, né, agora, né? Sim. Ah, cara, mas é mais o segundo livro. O arco da Vin fica chatinho. E mas... gostando cada vez mais do Brisa. Não, cara, Brisa, literalmente eu. Cada vez mais me identifico, tá? Poucos personagens refletem tão bem a minha personalidade. Brisa é brabíssimo, tá? Brabíssimo. Parece pra caralho com você mesmo. Eu imagino você, toda vez que eu vejo o Brisa, o Brandon ele faz a descrição do personagem, mas eu não consigo imaginar ele, velho. Eu sempre imagino você, ou então o Barão Tamago do One Piece, tá ligado? Eu sempre imagino esses dois, ou você ou o Barão Tamago. É porque eu sou gordo. E o Brisa não é gordo, né, cara? O Brisa não é gordo na parada. Não, ele é um pouquinho, é tipo corpulento só. Rechonchudo. Aquela barriguinha de nobre, sabe? Aquela barriga de nobre. Ele tem o shape do homem que já viveu bastante. Ele tem muita Exatamente. história pra contar. É o male peak, né? O corpo máximo do homem, né? Exato. Uma das primeiras coisas que eu quero introduzir nesse podcast aqui. Opa! Pega o livro O Seguro Box aqui rapidinho. Gostaria de fazer um elogio à Dona Trama por ter trazido Histórias Secretas também. Brabo, e outra coisa, eu comecei a gostar muito mais dessa capa que eles mandaram. A princípio, eu não gostei da capa do primeiro livro, mas agora eu tô gostando. E a capa do terceiro é fenomenal, tá? É maneira mesmo. Ó, eu vou te falar. Eu ainda estou superando, porque isso aqui, essa é inevitável, fantástica. não dá pra dizer, é muito boa. É muito boa. É boa não gosto dos responsáveis, né, da empresa, mas a capa é muito boa. Não dá pra é um puta spoiler também do que acontece ali, mano. A capa é spoiler, cara. E isso que é legal, né? Da época que o pessoal não chorava tanto por spoiler. É da época que não choravam tanto por spoiler, cara. Só lia a galera do Gordão Cheetos, né? Só essa galera. Exato, cara. Aquela época que, tipo assim... Era um público mais seleto, né? Era um público mais seleto. Não, é época que o pessoal assistia Dragon Ball e no episódio seguinte, Freeza perde a luta. Goku morre, tipo isso. Vou te comer... não, pera. Cara, eu vou te falar, mano. O Toriyama tá de parabéns, velho. O pessoal da dublagem, da tradução do Dragon Ball tá de parabéns, cara. Não, estão de parabéns. Porque eles não fizeram Acho nada. Que o melhor episódio é o episódio de hoje. Brutal. Acabou pro beta. Cara, deve ter sido muito divertido. Muito resenha ter dublado Dragon Ball nessa temporada, velho. Maravilhoso. Pô, tem um episódio. Eu lembro que, se não me engano, tem uma entrevista do Wendel Bezerra que ele fala que tinha um episódio que era a grande vontade de Goku. Aí, a grande vontade, você já imagina, né? Ficava lendo quando as paradas fazendo zoeira, velho. Pô, dessa época devia ser maneira pra caramba, cara. Estúdio de dublagem deve ser um lugar legal pra ficar. Sim, deve ser mesmo. Mas enfim,
Vamos falar um pouquinho do livro. Mistborn, né? Já passou 5 minutos de bobajada. Sim. Vamos falar sobre Mistborn. O livro O que é Mistborn? O que é Mistborn? Primeiramente, é o melhor livro para se começar a Cosmir. Já vai provocar assim, né? Eu concordo com você se você tem entre 14 até 22 anos. Olha, o livro que eu indicaria, se você quiser dropar os livros do Brandon e nunca mais ler, começar por Warbreaker. Você tá de sacanagem, né? Enrolado. Pra dropar, é verdade. Cara, eu gostei de Warbreaker mais pelos personagens, mas o ritmo. Mas a gente gosta porque a gente conhece a Cosmi. O livro é chato. Exato. O livro é chato, cara. O livro é chato. É verdade. O livro é chato. É legal, mas é chato, porque você quer ver o Vaxé, mas você fica acompanhando a mulher lá, tá ligado? E você quer ver o Vaxé. Só que o Vaxé... Não que o arco das mulheres seja ruim, eu não acho que é ruim. É muito bom, inclusive. O problema é que o arco das mulheres, elas demoram demais pra ter o desenvolvimento de personagem. Sim. E o Vaxé, cara... Demora mesmo. Eu acho que o Vaxé é um problema meu com leitura. Tudo que eu pego pra jogar... Para ler quadrinho, ler livro, eu sempre vou na mitologia. E normalmente o personagem misterioso que tá escondendo coisa, normalmente é o personagem da mitologia. Então toda vez eu queria ver o Vaxé, velho. Toda vez eu queria ver ele. Ou ele ou o Light Song lá, o Canto de Luz. Canto de Luz, sim. A tradução tá legal, tá correta, mas, pô, mano, não consigo, velho. É a língua, aí não é problema de tradução de ninguém. A sonoridade é muito ruim, velho. É igual o Brumoso. Brumoso, tá ligado? Tá correto, mas se você parar pra ler o inglês, a sonoridade é porque se colocasse assim, algo ainda mais brasileiro, tipo Baforador, ficaria estranho, né? Puta, Baforador ia ser irado. Baforador é da hora. Baforador ia ser irado. Cara, imagina, velho. Não, porque vamos queimar o metal aqui, você bota na lata. Tipo isso. Dá uma chacoalhada. Dá uma chacoalhada. O Kelsey carregando um monte de latinha Skol. Ai, caralho. Ao invés de usar as moedas pra pular, ele jogando as latas assim, né? A lata amassada já. A lata amassada assim. O Kelsey podia ter um puta emprego de... Catador de latinha. Catador de latinha, já amassava direto, já jogava, velho. Só tem um problema, gente. Tem um problema. Na Segunda Era, vocês vão entender isso. O que a latinha é feita? Puta, é verdade. É verdade. Não, mas a lata das antigas, que era a lata de aço, inclusive, a galera tirava onda, que a lata era de ferro, a galera pegava a lata, se bebia e amassava na testa, assim. Tá ligado? Hoje em dia, minha avó, caraca, minha avó com 200 anos consegue fazer assim com a latinha, pô. Tá ligado? Mas por que a gente tá zoando de metal, essas coisas? Qual é o esquema aí do livro do Mistborn? O esquema de Mistborn é que Mistborn tem um sistema de poderes mais redondinho que eu já vi num livro. É bem redondo mesmo. É muito redondinho, cara. Ele Parece muito até que o aplicável. Fez, né? É muito Togashi. Não sei, pra quem tá ouvindo e não é do meio dos animes, tem um anime chamado Hunter x Hunter, que o autor ele escreve um sistema de poderes que é muito redondinho, é bem parecido. Não parecido na forma que ele é, mas sim na funcionalidade, sabe? Ele funciona, ele faz sentido, as regras dele fazem sentido. Limitações, né? Limitações, é isso, sabe? Mistborn tem muito disso. E o sistema de Mistborn é todo baseado em metais. Cada metal, a pessoa ingere o metal, literalmente. Isso. E ela digere o metal, né? Isso. E aí, quando o metal tá no estômago, a pessoa consegue queimar o metal. Aí cada metal vai fazer um efeito. Cada metal faz um efeito e queima em uma velocidade e intensidade diferente. Mas olha só, a pessoa não tira o poder do metal, tá? Ela não tira o poder do metal. Quando você lê a primeira vez dá a impressão isso, mas não é isso. É um detalhezinho de lore, né? Isso que eu vou falar agora. Mas a pessoa lá usa o metal como um catalisador, como uma ponte. Né? O nosso amigo Brando aí usando química e física como se não houvesse amanhã nesse livro aí, né, cara? Os conceitos básicos. Tem uma cena ali, velho, que você só consegue aproveitar 100% dessa cena com noção de física. Aquela cena que o cara voa? Aquela, exatamente. Que o cara voa com a força centrípeta em volta dele? Não, cara, aquela cena que você transforma a força vetorial em
em força centrífuga. Isso. Que eu queria tirar uma dúvida com vocês, assim, que eu fiquei aqui. Quando alguém empurra aço e queima peltre, ela pode aplicar a força dela ou ela estabiliza o próprio corpo para empurrar Não. algo que é pesado? É pela Não, massa. É pela massa, não é pela É pela força. massa. Por isso que. Vamos lá, vai, fazendo uma ponte aqui com a Segunda Era. Na Segunda Era tem um personagem chamado Ox, que ele consegue controlar o próprio peso. A gente não vai falar sobre esses detalhes hoje, mas é só uma referenciazinha, né? E além de controlar o próprio peso, ele consegue ingerir aço para poder empurrar metais, né? E aí o que acontece? Ele consegue, ele tá o tempo todo acumulando o peso dele num objeto. E aí ele consegue absorver aquele peso ou diminuir o peso dele. Então, por exemplo, se ele quer empurrar um carro de 1 tonelada, ele consegue. Entendeu? Porque como que funciona empurrar o aço? Você tem 80 quilos. Se eu empurrar o aço, eu tenho que fazer força, ação e reação, né? Eu empurro o aço me empurra de volta. Só que eu passo, por exemplo, se eu vou empurrar uma moeda, eu preciso fazer, eu consigo fazer força o suficiente por causa da massa dele para poder empurrar a moeda. Entendeu? Por mais que ela me empurre de volta, eu consigo fazer mais força do que ela e passar isso e consigo empurrar ela de volta, né? Isso. Tipo isso aí. E aí, por exemplo, eu não consigo, por exemplo, não, se eu terminar, eu não consigo, por exemplo, empurrar um container, porque o container é mais pesado que eu. Então, se eu tentar empurrar um container, a força por causa da massa, né, ele vai empurrar mais forte. Eu não vou conseguir fazer força o suficiente por causa da massa para me jogar, né? Essa é a parada, porque você tem que lembrar, cara, rapidinho, você tem que lembrar que força é igual a massa vezes a aceleração, né? Tem que lembrar disso, da segunda lei de Newton, para poder... Por mais que, mas o peltre, ele aumenta a força do cara. Não é que o peltre aumenta a força do cara, ele aumenta a sua capacidade de exercer a força. Isso. Entendeu? A sua capacidade de exercer... Eu interpreto dessa maneira, tá? Eu não acho que a pessoa fica super forte, eu acho que ela consegue jogar mais força do músculo dela nisso. Entendeu? E fica mais dura, mais resistente, né? Tanto é que se você para de queimar a peltre, toda porrada que você tomou, você volta a sentir, né? Na hora. Então ele aumenta as resistências gerais do corpo. Né? Pra que de pirona, não né? Você pode só queimar a peltre. Exato. Não, o peltre ajudaria, no cenário de empurrar metais, ajudaria, por exemplo, eu estou empurrando um objeto que é mais pesado que eu. Só que, aí... Quando eu faço isso, obviamente, eu vou ser empurrado. Eu vou ser empurrado para trás. Mas tem uma parede atrás de mim. Se eu forçar, eu vou ser esmagado. Agora, se eu queimar peltre, eu posso não ser esmagado e conseguir... Eu aumento a minha resistência, você aumenta a sua resistência para poder fazer isso. Tá. Ele meio que aumenta um pouco a força, assim, mas não é não é Superman. Né? E é proporcional, porque proporcional. logo nessa primeira parte, estamos falando isso tudo, gente, não é spoiler, porque nessa primeira parte já é explicado os poderes. Sim. Inclusive, vou falar uma parada aqui. Eu nunca consigo gravar o que cada metal faz, velho. Eu sei que são 10, né? E cada metal tem o seu par. Então, por exemplo, você tem o poder que permite você empurrar o aço e o poder que permite você puxar para dentro de você. Né? Você tem o poder que permite você inflamar a emoção da pessoa, mas também tem o poder que permite diminuir. Eu nunca sei qual metal é qual, velho. O latão, ele abranda, e agora eu não lembro qual que tumultua. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu tô com a listinha aqui, fácil, com o livro aberto. Pega aí, velho, porque eu sempre confundo. Enquanto você vai procurando aí, só fazer um apanhado geral, tá? Mistborn é um mundo que se passa numa era vitoriana pós-apocalíptica, vamos dizer assim. Tudo é meio era vitoriana dentro da cidade principal, que é Luthadel, né? E em volta é umas paradas meio roça, né? Meio roça, assim. Tem umas cidades que são um pouco mais desenvolvidas e tal, que tem essa estética mais... não é dracônica, cara, vitoriana. O nome. É vitoriana, mas tem um nome pra isso, eu esqueci, gótica, né? Meio gótico, tá? A cidade mesmo tem os vitrais dos prédios, os vitrais gigantes, é muito foda, mano. A estética da cidade é muito maneira mesmo. E o que acontece? Nesse mundo, o céu, ele é como se fosse o céu de Krypton, pra quem vê o Superman aí, é aquele céu vermelho o tempo todo, né? E de noite, quando chega a noite, fica uma névoa, né? Que são as brumas, fica uma névoa no planeta inteiro. E aí a galera tem cagaço de sair na névoa,
tem cagaço de sair na névoa. Quem é o narguileiro, cara, consegue fazer vídeo de fumaça. Quem é o narguileiro, pode crer. Foi mal, Tá um pessoal, maluco- me empolguei, tá um me maluco, empolguei velho. aqui, pessoal, desculpa. Exatamente, todo dia, né? Todo dia. Então você tem essa fumaça, essa névoa que vem meio Silent Hill, inclusive, tá? Quem já jogou Silent Hill vai sacar a sensação. Quem já passou por uma névoa sabe o cagaço que é você não enxergar, tipo, 1 metro na sua frente. Principalmente se você estiver andando de carro e subindo uma serra. Eu já tive essa experiência. É um negócio muito legal, não. Não é um negócio muito legal, não. Tá? Aí você tem essa situação dessas brumas, e o que acontece? Você tem a população dividida em 2 castas. Você tem os nobres, que são pessoas mais altas, mas eles se reproduzem menos. Ó. Ação e reação, efeito e causa e efeito ali. Tem um detalhezinho do porquê disso, né? E você tem a população Ska, que eles chamam de Ska, que é como se fosse a população baixa, né, de casta baixa, que eles são mais baixos, eles são um pouco mais baixos, mais atarracados, né, só que eles se reproduzem muito mais. E tem um porquê Como isso, tá? coelhos. Tem uma explicação. Como coelhos. É como Tem se uma existisse explicação um plano disso. de equilíbrio, né? Exato. E você tem um imperador, que é chamado Senhor Soberano, né? Peraí, e tem também a caça dos inquisidores e dos obrigadores. Vou chegar lá, né? Mas Você tem também um imperador... Entrou na nobreza também, de certa forma. Né? Você tem o imperador, sem falar o nome dele, tá? Sem falar o nome dele, deixa pro final. Proibido. Tá? Proibido falar o nome dele aqui. Você tem o imperador que, aparentemente, ele é Deus, porque ele tá vivo há 1000 anos. Aparentemente, você não sabe. A primeira parte do livro, a ideia que dá é que todo mundo acredita que ele tá vivendo há 1000 anos, entendeu? Só que você não sabe, você não viu o cara, você não viu o que o cara faz, né? Inclusive, quando ele aparece a primeira vez, você... Caraca, realmente, os caras não tem chance, tá ligado? É bizarro a aparição dele, Não mas tem não vamos entrar nessa, porque lá pra frente. Assim, o imperador, ele nunca respondeu aquele questionário, sabe, que o governo faz batendo na porta do pessoal, perguntando, quanto você recebe, qual a sua idade? O IBGE, né? O IBGE. Ele nunca respondeu qual é a idade o dele. IBGE entendeu? não passou esse Escadrial ainda. E o planeta se chama Escadrial, né? Bom lembrar. Não fala isso no livro, mas num detalhezinho de LOL. O planeta se chama Escadrial, onde se passa a história. A Terra é totalmente estéril. Pouquíssimos lugares você consegue cultivar. E é aquele tipo de cultivo zoado. As plantas, elas são de uma Marrons. qualidade inferior. Ela não rende nutriente. Não tem planta verde. Direito, não tem planta verde. Tem E um detalhe. Chove cinza de vulcão o tempo todo. O tempo todo. Então, tipo assim, é basicamente tudo cinza, depressivo, como se você estivesse vivendo em São Paulo. E não falta concurso público pra gari, né? Exato. Um detalhe importante é que o seguinte, né? Que eu acho importante é que são todos humanos. São todos humanos. Só que a população nobre, eles não chamam a população serva de humanos, eles chamam de Ska, eles usam até uma palavra quase meio que pejorativo, né, a parada, tá ligado? Eles tratam como inferiores, uns merdas, não sei o quê. E tem um detalhe, a população nobre, eles são descendentes das pessoas que aparentemente estavam há 1000 anos com o Senhor Soberano, quando ele fez o império dele. Cuidado. Quase. Eles estavam lá. Então, todos os nobres são descendentes dessas famílias de pessoas que apoiaram ele. Então, por causa disso, ele meio que concedeu poderes a esses caras. Qual é o poder? Ele concedeu o poder do que eles chamam de nascido das brumas, que são pessoas que conseguem evocar 10 poderes diferentes baseados nesses metais, que eles jogam pra dentro, eles tomam mesmo, igual um cachaça, eles colocam o metal, bota no uísque, 5 ml de pinga, dá um shot de 5 ml de pinga, né? Isso. Só que o que acontece? Esse é um poder hereditário, tá? Então nenhum Ska pode ter, né? A não ser que o nobre dê uma fugidinha, né? E aquela fugidinha... Adivinha o que acontece, né? Não, inclusive, não é contra a lei. Olha como é bizarro a forma como os Ska são tratados. Não é contra a lei o nobre abusar ali de uma Ska, só que tem que matar depois. No caso, é como o Império Romano viu um escravo, né? Como ele não é cidadão, pode fazer qualquer coisa com ele. Tem que fazer igual os caras igual as pessoas faziam com o Moloch, né? Igual fazem recentemente com outra coisa. Exato.
deixa pra lá, né? Eu vou entrar muito a fundo nas palavras, né? Mas o que acontece? Não são todos os nobres que têm os poderes. Você pode manifestar o gene do poder, você pode ter o gene, mas você pode nunca manifestar, você precisa de um estalo e tal. E você pode não nascer com as 10 capacidades, você pode nascer só com uma. E é sempre assim, ou você nasce com uma, ou você nasce com as 10. Não tem como você nascer com 2, com 3, não. É sempre ou com uma só, ou com as 10, né? A pessoa que nasce com as 10 é chamado de Mistborn, né? Que é o nascido das brumas. E a pessoa que nasce com um só é o brumoso. Aí, por exemplo, você pode ter o brumoso do aço, que é o porrador de moeda, sei lá. Eu sempre esqueço a merda dos nomes, tá? Você tem o lança-moedas. Você tem o brumoso que consegue queimar peltre. Peltre é o metal que aumenta suas resistências físicas, né? Te deixa porradeiro, vamos dizer assim, né? Esse cara, ele é o Brutamontes e assim por diante, né? Tem um pouco a ver com a personalidade, ou braço de Peltre, Tem uma coisa a ver com a personalidade também. É bem Hunter x Hunter, aquela parada que o Hisoka fala, que os 3 lutadores... tem a personalidade assim, é bem esse estilo, né? Esse estilo Hunter x Hunter mesmo, assim. Talvez o Brandon tenha visto o Hunter x Hunter, não sei. Seria interessante. Uma pergunta que eu faria pra ele. Exato. Ao invés de perguntar se tal personagem deixa quieto. E uma pergunta que eu faria pra ele... do Roda do Tempo lá. Uma pergunta que eu faria pra ele é top 5 personagens do Cosmir. Luiz! Convocado! Venha, Luiz. Ó, demorou 20... demorou 21 minutos. Recorte aqui. 21 minutos aí, anota aí, ó. Vamos lá. E aí, a gente tem esse mundo, né, de Escadrial, que tem esse império, onde você tem uma casta superior que oprime uma casta inferior, um bagulho meio Índia, né? Uma coisa meio esquisita assim, né? Tal. E você tem, nesse meio todo, você tem pessoas que são bastardos, pessoas que são filhos de nobres com escasse, né? Com escasse. Que aí, alguns desses bastardos têm a capacidade, eles podem nascer com os poderes, né? Eles podem ser brumosos ou Mistborn. E nessa brincadeira, a gente começa o nosso livro conhecendo o grande, que nunca errou, o grande Kelsier. Entendeu? O grande Kelsier. Defendê-lo-ei eternamente. Tamo junto. Defendê-lo-ei eternamente. Tá? Pra sempre. Aqui, ó, Kelsier aqui no coração, aqui, ó, tá? Nosso amigo Kelsier, que é um Zé Ruela clássico de fantasia, né? Um maluco bonitão, bem apessoado, cabeludo, cara, carismático. Loiro do olho claro. Carismático, pá. E aí é um cara que é cheio de cicatriz de corte, assim. E ele é chamado de O Sobrevivente de Hatchin. Hatchin é uma mina. É chamado de Uemo de Hatchin, né? O Emo é porque tá sempre com o cabelo na cara, assim, né? Ó, uma referência obscura aí, ó. Quem já leu Kenichi, The Strongest Disciple, Martial Art Disciple, né? É um mangá, né? De arte marcial, bem obscuro, assim. Ele parece muito aquele cara de branco, assim, que aparece pra treinar, tenta treinar o Kenichi lá na montanha e tal. Eu esqueci o nome do cara, velho. Mas eu sempre imagino o Kelsier desse jeito, assim, com capuz na cara, cabelo voando, assim. Eu sempre imagino o Kelsier desse jeito. Que é quase como ele se apresenta, né? E o Kelsier, ele é um ladrão, certo? Que foi preso pelo Senhor Soberano e foi mandado para as minas de Hatch, mas ele foi o único cara que sobreviveu e fugiu das minas. De algum jeito ele sumiu das minas, e dentro das minas ele teve o estalo que despertou os poderes dele de Nascido das Brumas, né? De Nascido das Brumas. Então o Kelsier, ele é esse cara que consegue empurrar, puxar metal, usar os outros poderes, e ele aparece, a primeira vez que ele já aparece forçando uma população de Skadi, uma fazenda, a se revoltar. Como que ele faz isso? Ele vai lá e mata o nobre. E aí os caras falam, pô, agora a gente vai ter que sair daqui, pô. Eles não vão ocupar a gente. E botar fogo, inclusive, nos caras. Yuri, faça as honras, leia a epígrafe. Exatamente. Agora acho que eu fiz um resumaço da parada mesmo, né? Sim. Agora vamos começar na história propriamente dita, né? Falando um pouquinho do prólogo. Isso. O Renan acabou de falar do prólogo, basicamente isso aí. Mas enfim, ler as epígrafes, que é sempre importante prestar atenção nas epígrafes de livros do Brandon. Principalmente se você está relendo, né? Sim. Vamos lá, epígrafe do prólogo.
Às vezes me preocupo que não seja o herói que todos acham que sou. Os filósofos me asseguram que este é o momento, que os sinais foram cumpridos. Mas ainda me pergunto se não pegaram o homem errado. Tantas pessoas dependem de mim. Dizem que tenho o futuro do mundo inteiro nos braços. O que pensariam se soubessem que seu campeão, o herói das eras, seu salvador, duvida de si mesmo? Talvez não ficassem nem um pouco surpresos. De certo modo, é isso que mais me preocupa. Talvez em seus corações eles duvidem, assim como eu. Quando me olham, veem um mentiroso? Ele não fala o Começa nome do assim. cara que é aí, não, né? Só Não fala o fala nome dele no porra terceiro nenhuma, livro, não né? fala nada, não fala Então nada. deixa quieto. E é Deixa isso, o bagulho te joga ali, você já pensa, porra, mitologia, legal. Eu vou te falar que isso é o que mais me dá vontade de ler os livros, Esse tracinho essas do Brand eu paradinhas. acho muito da hora. Apesar cara, da narrativa do livro em si ser muito boa, o que me pega no livro do cara, mas é uma coisa minha, né? Coisa que eu sempre leio os livros assim, né? Me pega é a mitologia, cara. Eu sempre fico, cara, quem é esse cara? Como é que surgiu esse mundo? Como é que ele foi criado? Quem são os deuses? Quem são, tá ligado? Eu sempre fico nessa noia. Eu fico muito nessa também, cara. E aí, a gente vê o Kelsey, você, pô, já comprou a briga dele, né? Não, o Kelsey, vamos acompanhar o Kelsey, caraca. E aí pula a cena, você cai no colo da Vin, tá ligado? Aí você Exato. já. Aí tu já pega o livro, já taca na parede, sabe? Quero mais ler essa merda, vai se ferrar. Puta personagem maneiro, aí tu vai falar com a Vinta, que é um adolescente, que é uma mendiga de 16 anos, basicamente. Cara, vamos lá. O nome da primeira parte já é... que parece que é criada por um padrasto que bebe álcool igual um Opala. Um Opala. Sim, bate nela todo dia. Sim, não ironicamente, é exatamente isso. Exatamente isso. Mas enfim, primeira parte aqui, o sobrevivente de Hatsin. A epígrafe do capítulo 1, né? Importante. Eu me considero um homem de princípios. Mas que homem não se considera assim? Até o assassino, eu notei, acredita que suas ações são morais de certo modo. Outra pessoa, ao ler minha história, talvez me considere um tirano religioso. Poderia me chamar de arrogante. O que faz com que a opinião deste homem seja menos válida do que a minha. Acho que tudo se resume a um fato. No final, eu sou aquele que tem os exércitos. Sim, Isso aí é o papo daquele cara que os fins justificam os meios, né? Sim. É o cara que não tem Jesus no coração. Essa é a verdade. Exato. Como é que eu sei que eu tô certo? Você tem que ter uma bússola moral, né? Suprema, que é Jesus. Senão você vai trazer ruína a tudo, né? Exatamente. Exatamente. Pode colocar aqui, Luiz. Exatamente. E aí, o que rola nesse primeiro capítulo aí? A gente conhece a Vin. O que é a Vin? Quem é a Vin? O que ela tá fazendo? O que tá acontecendo com ela? O que essa mendiga tem para acrescentar na história? Vamos lá. Basicamente, né? Ela é uma ladra de rua, né? Que crescia com o irmão. O irmão é uma relação um pouco conturbada, mas é que ela lembra com pouco, né? Quase nada. Pouco de um filho da puta, esse irmão dela, né? Ele batia nela constantemente, né? Tô batendo porque eu te amo, porra. Dá porrada na vida, né, cara? E vamos lá, né? Ela era filha de um nobre, né? O nobre que era pai dela tinha ali as fiscais de estimação, né? Teve filhos, só que o cara... sim, isso. O cara não cortou, né, a relação no momento que devia, né? Ficou ali pulando cerca por um bom tempo. Teve 2 filhos, né? Na verdade, 3. 3 filhos, a Vin, o irmão e uma mais pequena, né? E aí, o que acontece é que a mãe dela era meio lelé da cabeça, matou a irmã, deu um brinco de presente e eles saíram vazados, né? Porque a mulher era tão doida que ia matar a Vin logo. Terça-feira, né? Terça-feira, normal. Aí você imagina, né? Um menino de 10 anos que mal teve contato com o pai, a mãe é uma doida. Como é que ele vai educar a própria irmã? Só ensinando na base da porrada, né? Porque a única coisa que ele sabe fazer é isso, né? É bater pra demonstrar a força dele. Eu vou te falar que ele... Eu não vou, tipo, ele tava certo em bater na mina, mas... Tipo assim, ele fez... Eu acho que era o necessário, que é o que ele podia fazer ali. Porque se você reparar, a Vinha é a menina. E eles vão viver na rua.
e pessoas que vivem na rua estão à mercê de qualquer tipo de maldade. A gente já viu que é um mundo maldito, Sim. desgraçado, onde os nobres fazem o que querem, né? Fazem o que querem aí com a população de Scar. Então, o que o irmão dela faz? Por exemplo, ele corta o cabelo dela sempre como se ela fosse um menino, para nunca aparentar feminilidade. É dito isso no livro também, que por pouco ela fugiu de abusos e tal. Sempre teve bem claro isso no livro. Sempre tinha alguém que, se descobrisse que ela fosse mulher, que ia dar uma estudada, né? Exato, Dá uma estudada, Eu sei de onde você tirou isso, hein? Um abraço, Code Hack. Mas enfim, beleza. Capítulo 1, que a Vin tá pensando, o que tá passando na cabeça dela? Basicamente, apresenta um pouco sobre o Lutadel, que é o prólogo ali, ele é feito, ele é falado numa fazenda. Ele se passa numa fazenda. Já o capítulo 1 já é na capital, já é em Lutadel. A Vin fala, chove cinza dos céus, o lugar é uma merda, a cidade é suja. Parece que eu tô... Aqui fede. Luiz! 31. A cada 10 minutos eu tenho um agora, hein? Calma, cara, calma. Não precisa ser tão impessoal. Segura aí. Aliás, pessoal, né? Tem que ser mais impessoal. Mas vamos lá. O chefe da Vin, né, tá querendo aplicar um golpe, né, no nobre, né? Ela vive numa gangue de ladrões, de golpistas, Pior. Ela tá querendo aplicar o nome num golpe no obrigador. Obrigador. Funcionário do governo. É tipo assim, é como se ela estivesse querendo aplicar um golpe num juiz, basicamente. Gente, não é só num juiz, gente. Os caras são sacerdotes religiosos. É tipo é verdade! É tipo você aplicar o golpe num bispo, basicamente. Só que um bispo muito do filho da puta também. Né? Exato, é um bispo bem maldito. É o bispo que se olhar torto desce um machado de obsidiana na tua cabeça. Sim, exato. É porque você até ia falar, Sommelier, só que eu até falei, não, depois eu falo isso, que é a questão o Império e como que ele se mantém. Ele se mantém pela estrutura... Na verdade, você não colocou todo o poder da palavra. É o Império Final. O Império Final, porque tipo assim, é o último império que vai ter na humanidade. O cara basicamente pegou assim, então... Joiners or die. Você quer fazer parte do meu império? Não. Então, beleza. Exército, mate todos. Mate todos, tá Colos, ligado? matem todos. Colos, mate. Igual o Thiago Braga do Brasão de Armas, né? Matem todos. Só isso, né, que o cara fala. Não, literalmente, ele mata, mija, caga em cima e taca fogo depois, tá ligado? Da terra, salga a terra, joga sal, assim, ó, na terra pra não crescer nada. E esse império, ele se mantém nessa estrutura política da igreja, que são os obrigadores que trabalham na igreja. Eles têm tipo uma marca de trepanação, estilo Sr. Manhattan na testa, né? Tipo um bagulho desse. Não tem sobrancelha, é raspada. Não tem sobrancelha, é raspada. Sobrancelha, raspa a cabeça. E você tem uma criatura... Como se tivessem traído um traficante. Sim, e você tem uma criatura que é uma das criaturas mais bizarras e assustadoras. Pra mim, tá no mesmo nível do Mirdraal da Roda do Tempo. Sim, tá? Sim. Quem já leu o Roda do Tempo... Cara, é estranho, porque ela entra no Vale da Estranheza. Porque assim, você imaginar alguém com estacas nos olhos, sorrindo pra você... Que é o Inquisidor. Pode pesquisar depois, Inquisidor Mistborn. Ô, Luiz, coloca aí num cantinho a imagem do Inquisidor. Cara, é uma Mas não tampa o Live Pix, hein? Inclusive, pessoal, ajudem o projeto. Mano, Eba. É uma desgraça, por favor, velho. Eu quero dinheiro! Eu quero dinheiro! Eu quero dinheiro! Cara, ele tem 2 estacas nos olhos, ele não tem olho, tá? É 2 estacas o tempo todo. O bicho anda, o bicho é shapeado. O bicho parece o Pinhead daquele filme de terror antigo. Hellraiser. Sim. O bicho é gigante, tem tipo 1,98 m, 2 metros. O bicho é alto pra caraca. Eles ficam brancos branquelo pra caraca, assim. Só que é aquele branco pálido, a pele é esquisita, tá ligado? E ele anda sempre com a camisa meio aberta, assim, tá ligado? Com colete, assim, preto. E um puta de um machado não pode ser metal, né? Metal porque os Mistborn, os Nascidos da Bruma, eles podem empurrar as coisas de metal. Então o que eles fazem? Eles usam armas de um vidro chamado obsidiana, né? Então eles usam um machado gigante de obsidiana na mão, assim. E ele tem os poderes dos Nascidos da Bruma. Todos eles têm os poderes também, tá ligado? O que é bizarro, que você pensa, pô, como assim? Será que os caras eram Nascidos das Brumas e
foram transformados. O que acontece? Ninguém sabe como que os inquisidores surgem. Se Eles você parar só pra pensar, o Brandon, se ele fosse ainda mais realista, os inquisidores vão ter que carregar uma sacola de 50 machados de obsidiana, porque esse é o material mais frágil possível pra você fazer a lâmina Sim. de uma arma. Sim. E Mas os em Nascidos da Bruma também compensação, andam, né? não afiado e preciso, você pode usar como a lâmina de um bisturi. Sim. Os Nascidos da Brumas, inclusive, eles andam, né? Com Adagas as lâminas, as adagas. Você as pode lâminas usar de até uma obsidiana. adaga de vidro, que é funcional no final, ninguém vai empurrar Sim. aquilo. Sim, é porque se você lançar uma adaga em alguém, o cara que empurra o aço vai só, tipo... Ele nem vai fazer assim, né? Ele nem vai precisar empurrar, tipo Não Jedi, precisa né? fazer Não, gesto. não, ele vai não guiar a mão ao precisa. peito mesmo. É, tipo isso, exatamente. E aí ele vai empurrar a parada, vai empurrar o metal assim e vai embora. Então os caras... Mano, o Inquisidor é bizarro, velho. E bizarro não só porque os pregos estão nos olhos, como o pedaço do prego sai pela cabeça, mano. Sim, sai por... Cara, a presença dele é bizarra, né? A presença dele é E bizarra. ele tá sempre assim, ó. Que vou te sorriso. É Procurando, engraçado que qualquer um procurando pode uma virar desculpa pra matar. Pode virar um cosplay. Opa, 36. Anota aí, 36 minutos. Tá trabalhando pouco, Luiz. Tá Uma trabalhando hora eu vou pouco, vamos esquecer lá, algum Luiz. absurdo pra trás e eu quero ver você lidar com isso Calma aí, depois. paizão. Beleza, então a Vinha ela tá querendo dar o golpe num obrigador, que é um sacerdote da religião, e quem cuida, os inquisidores, eles são o quê? Eles são a polícia política, a Gestapo do Senhor Soberano, tá ligado? Sim. Basicamente, eles caçam os nobres que estão fazendo merda, que estão, tipo, pulando a cerca e Que não tendo sabe filhos manter o pinto bastardos. dentro da calça. Isso. Exato, não sabe manter o pino dentro da calça, eles caçam esses nobres aí, né? E eles fazem tudo que dá de errado, caçam os ladrões, os caras que dão golpe, eles tentam manter a ordem no Império, né? São basicamente a polícia mesmo, a polícia Se eu do fosse lugar. classificar um espectro. Como é que se diz? Um espectro de alinhamento no Império Final, eu Isso diria que nunca... ele é muito É a leal primeira e vez mal. que isso acontece em gravação. Tá A primeira vez que isso me acontecendo, acontece em gravação e chegou um pedido do iFood aqui, minha gente. Nossa! Toquem o Tá. barco sem mim. Mas enfim, eu vou sair aqui rapidinho, pessoal. Valeu. Daqui a pouco eu tô de volta, vamos falando aí. E é isso aí. Muito obrigado, minha gente. Luiz, faz um corte seco. Não, você não manda em mim, vai ficar. Se eu fosse classificar em um espectro de alinhamento Império Final, eu diria que ele é muito lawful evil, não, leal e mal, porque ele segue uma lei rígida e bruta, tirânica, Sim. mas que é corrupta a um certo Sim. ponto. E ele é completamente a favor da lei mesmo, assim, ao pé da letra mesmo, 100%. E é na Inclusive, base de tem uma obediência. briga, né? Se você obedece, você é premiado. Isso. E, inclusive, eles têm uma briga, né? Você consegue perceber essa briga no final, não tem problema falar isso agora, né? Mas você percebe uma briga política entre os obrigadores, que são a galera da igreja do Império Final, e os inquisidores no final. Você percebe que tem uma rixa entre eles e um tá tentando pegar o poder do outro, né? Pegar a importância do outro na parada e tal. É bem interessante isso aí. E aí a gente conhece a Vin, que tá tentando dar um golpe nos caras, né? Nesses caras aí. Só que, obviamente, um cara que é um obrigador e um cara que é um nobre, ele é treinado para perceber quando alguém usa os poderes de alomancia, né? Que o nome dessa magia de queimar metal é alomancia, certo? Peraí, um detalhezinho importante. A Vin não conhece a alomancia. E Ela não conhece, exatamente. Pode usar esses metais. E aí, vamos lá. Você pode presumir o seguinte, peraí, mas a Vin, ela é uma Ska de rua. Como é que ela descobriu que ela despertou os metais? É aí que tá o detalhe, ela não sabe. Então, o único poderzinho ali que ela acha que ela tem, ela chama de sorte. Porque toda vez que algo de ruim acontece, ela vai lá e tenta acalmar alguém, influenciar alguém a fazer uma coisinha, e ela chama de sorte. Que é mais fácil pra ela. Ela consegue puxar as emoções, né? Puxar as emoções da galera, deixar a pessoa mais favorável pro lado dela, mais ela fala assim, senta aqui, né? toma esse chá de maracujá. É tipo isso. Então ela chama de sorte isso, e ela sempre fala, eu tô com pouca sorte hoje, eu tô com muita sorte, eu tenho que guardar sorte para mais tarde. Por isso ela durou tanto tempo nessa organização que ela tá. O Camon só manteve ela por perto porque ela é tipo um amuleto da sorte.
É o líder, né? O líder da gangue dela, o Camon. O Camon, ele parece que ele sabe o que ela é, né? Parece que ele sabe o que ela tá usando e tal. Então, sempre que ele vai dar um golpe importante, ele leva ela perto e fala, ó, fica de olho no cara aqui, né? Fica esperto no cara aqui e tal. E como que ela comeu uma bola de metal? Não, é porque a água de Luthadel, ela tem o metal, ele é um minério, então a água tem os minérios também, então ela é contaminada, então ela toma e acaba meio que absorvendo, né, essa parada dentro dela ali. Até porque ela, às vezes você vai utilizar um utensílio, né, você acaba ingerindo o metal da colher sem querer, né, resíduos. Isso, é como se colocasse na boca assim, né, como se raspasse no dente, você acaba adquirindo pequenos micro poeiras detritos da parada, né, detritos, bem pequenos detritos mesmo. E ela tá tentando dar um golpe nesse cara, beleza. O que acontece é que ela dá um golpe, o Camon consegue dar esse golpe, né, no Obrigador. E aí o Camon, ele tem um parceiro que conseguiu esse encontro para eles poder dar esse golpe. E aí a Vin percebe que o Camon vai dar um golpe no cara que é parceiro dele. E ela sempre fica falando, pô, realmente, o mundo dos ladrões é isso mesmo. Cão come cão, tá ligado? Ninguém pode confiar em ninguém. Bem que o meu irmão, ela fica falando, né? Bem que o meu irmão sempre falava, o nome do irmão dela é Rin, né? Ela fala, o Rin sempre me disse isso. Ele sempre falou que eu não posso confiar em ninguém. O Ren. Eu chamo de Rin, mas pode ser Ren também. Ele fala, as lições dele, né? Nunca confie em ninguém, todo mundo vai te trair, porque ele tava tentando proteger ela. Ele tava tentando deixar ela noiada, neurótica, pra ela nunca, sempre ficar o mais longe de problema possível, né? Não é a melhor das opções, mas é o que o cara conseguiu fazer pra proteger ela. E o detalhe, ele fala, todo mundo vai te trair. Inclusive eu um dia. Aí ele abandona ela na gangue e vai embora. Na sarjeta, na gangue, na sarjeta e vai embora, tá ligado? Pra provar o ponto dele. Tudo pra provar um ponto, tá ligado? E aí o Camon, né, fica falando, pô, o seu irmão me deve muito, você que vai pagar. E de vez em quando dá umas porradas nela, dá uma bica no estômago dela. A Vin, ela é tratada igual uma GP no final. Se ela não pagar o arrego, ela não sai da casa. Sim, exatamente. Não ironicamente, é exatamente isso, tá? Aí beleza, aí a Vin, eles dão um golpe, né? Ela percebe que ele tá tentando fazer isso, só que o que acontece? O Kelsier volta pra Luthadel, depois de ele ficou longe de Luthadel por muito tempo, né? E aí ele volta pra Luthadel e ele quer reunir a gangue dele de novo, a galera que trabalhava com ele novo, ele quer reunir para dar um golpe, um novo golpe no Império, o próximo golpe que ele vai dar, né? Porque afinal de contas é um livro de heist, né? Se você parar para analisar, é um livro sobre assalto, né? Mas assim, os livros do Brandon, o que é interessante é que ele faz o seguinte, todo livro ele tem um evento catalisador, que toda hora ele fala assim, ó, tá faltando, 3 dias, hein? 4 dias, hein? Ó, daqui 1 ano, hein? Ó, presta atenção, hein? Presta atenção, a história tá andando, hein? Ó. É tipo isso mesmo, velho. É como se o cara do quadrinho estivesse passando os dias ali, Sol, Lua, só que ele não pode... E como você comentou desse fato dele reunir a gangue, a gente é apresentado ao Doxon, né? Porque você pensa assim, nossa, mas, pô, a única pessoa que é relevante nessa história, que como é que eu posso dizer, faz o mundo tremer, né, diante de tanto poder, é os alomânticos, é os brumosos, né? Sim. É o pessoal do Império, é os revolucionários. É que tá, cara, uma das coisas que as pessoas desprezam na fantasia é a técnica e a experiência. A capacidade de você organizar um grupo é fundamental se você quiser fazer qualquer coisa. E o Doxon, ele é meio que um economista / gerente, né? Barra então, burocrata, assim, né? Barra meio burocrata também. Então, assim, cada um no grupo do Kelsier faz uma função. O Kelsier é o líder, ele consegue executar relativamente bem cada função, né? Ele inspira, ele entende ali o básico de economia, consegue puxar informações, né? Fazer um trabalho ali de meio campo. Mas assim, ele é o rosto do grupo. E o Doxon, ele é o cara que lida com contrato, ele lida com economia, ele faz o trabalho de logística. Exatamente. E aí, quando eles começam a puxar o nome do pessoal, tu lembra de fulano? Ah, fulano tá morto. Ah, o que aconteceu com tal pessoa? Tá morto, né? Também. Ele tem tudo registrado, pode crer. E ele também é um Scar, só que ele é um Scar, como esses caras, eles são ladrões high level, vamos dizer assim, né? Eles são high level. Level 18 pra 20 já. Isso, eles são sinistros. Os caras, não tem ninguém. A única level baixo aqui no grupo é a Vin, tá ligado? Os caras tudo é. Inclusive, ela passa de level muito rápido, né? Ela farma pra caraca, tá ligado?
Ela fala pra caraca nessa história. Os caras é tudo level 18 pra cima, maluco experiente. O Todo Doxon, ele é multiclasse um... guerreiro com ladino. Isso, tudo multiclasse, exatamente. O Dox, né, o Doxon, ele é esse cara da logística, e ele é um humano, que ele é um humano, obviamente, não é um humano normal, ele é um Ska que se veste que nem nobre, né? Os caras tudo se vestem que nem nobre, na verdade, né? Se você parar pra analisar. Mas o Doxon, eu tenho na imagem na minha cabeça que ele é o cara mais nobre, assim, sabe? Que mais tem essa aparência de nobre. Ele e o Brisa. Ele e o Brisa, pra mim, são os caras que mais tem essa aparência, assim. Só que com um detalhe que o Brisa, ele meio O que Brisa curte é essa vida. extravagante, né? É. O Brisa, ele curte a parada. O Doxon, ele odeia. Porque, cara, não tem ninguém que odeia mais nobre do que ele. O Doxon, ele faz pelo roleplay. O Brisa veste a camisa. É, ele curte, tá sempre tomando vinho, tá ligado? É bem assim mesmo. E aí o Doxon, ele recebe uma informação de um outro cara, que é o Marsh, que é o irmão do Kelser, né? Que ele é um Ska também, obviamente. E aí ele fala, eu acho que eu vi uma gangue se mexendo e parece que tem uma brumosa, né? Com eles, ou talvez ela seja até mais do que isso. E aí o Doxon chama o Kelser, o Doxon é o braço direito do Kelser, né? E aí ele fala com o Kelser assim, você chegou, você voltou pra cidade, qual que vai ser o próximo golpe? Aí o Kelser, não, vou arrumar uma parada aí. Aí o Doxon fala essa informação. Vamos até o ministério ali rapidão, só pra ver uma parada. E aí eles vão no ministério Os caras que o vão no Cameron tá ministério, acho que tá numa lanchonete. Os caras começam a comer um monte de tipo bolinho, de pega rocambole. pega a senha do Itaú, né? Pega a senha do Itaú e fica esperando lá, né? A parada. E observando as pessoas em volta. E ele vê o Cameron. Peraí. Outra coisa que a gente tem que falar. A estética de Lutandel em relação a cada ministério. Existem, tipo, o cantão da Inquisição, o cantão da Economia, né, que é de recursos, Isso. e o... Esqueci o outro, não importa. O importante é o seguinte... Não importa, foi foda, vai. Foda-se. O importante é o seguinte, a estética é tudo brutalista, é diminuir ao máximo as pessoas. Sim, Tipo, é como se o tudo. prédio estivesse aplicando alomancia no pessoal. Pode crer, né? Pode crer. O prédio é gigantesco, a porta gigantesca e os caras são desse tamanho, assim. É como se fosse a Tartária, né? É, A Tartária do isso. pessoal. O Tadeu é a tartaga da parada, pode crer. Aí eles vão lá no ministério e vê o Cameron saindo com a vinha assim, e o Cameron conseguiu dar o golpe, né? Inclusive o obrigador que era responsável por votar para ver se o cara ia dar o recurso pro Cameron e tal. Ele tava lá, não, me fale mais sobre isso. O cara sabia, né? Tava desconfiando que tinha uma parada. Aí a Vin e o Cameron passam assim, e Cara, aí imagina ele abrindo um sorrisão quando a Vin aplicou só um pouquinho de alomancia em cima do cara. Sim, ele já ia percebendo, né? Aí o Kelsey fala assim: realmente ela é uma romântica mesmo, a gente tem que ir atrás dela. Aí o cara sai assim, vira a esquina ali, olha só, eles já mandaram o Inquisidor atrás. Mandou um PM atrás dela. Mandou um PM atrás da Vin. Aí, pô, é uma parada maneira, porque o Kelsey ele fala assim: ô Dox, vai até o Cameron lá, você me encontra lá na base dele lá, é tal lugar, a loja, né? E eu vou dar um jeito no Inquisidor. Aí até o Dox fala: como assim você vai matar ele, pô? Não, vou dar um jeito aqui. Aí ele meio que dá uma enganada, né? Dá uma enganada ali, dá uma despistada. Eita, pô! Dá uma ludibriada nele ali, né? Pra poder chegar. E aí corta a cena. A gente chega na base tá lá estourando champanhe, comendo estouramos, galera, tamo rico. Né? Tamo rico, que não sei o que. Pá, todo mundo chapando o coco lá, tocando pagodão ali, a galera só no cavaquinho. Aí beleza, aí chega o cara, aí chega a Vin assim, pô, tem alguma coisa errada, mano. Foi muito fácil. Aí já começa a desconfiar. O morro tá muito calmo. O morro assim, ela comendo a marmita. Tem que parar de estranho aí, cara. O morro tá muito calmo, mano. O morro comendo a marmita ali dela, aquele pão amassado. Ela, pô, tem estranho, eu preciso ir embora. Aí, pô, eu não posso ir sozinho, eu preciso de alguém pra estar comigo. Ela vai, chama um cara, chama um trombadinho ali, tipo, pô, fulano, a gente precisa ir embora daqui. Aí primeiro ele tá bebão, né? Primeiro ele acha que, pô, Vim, como assim a gente precisa sair? Acha que tá chamando ele pra alguma coisa, né? Ela, não, acho que ir embora mesmo, tal. Aí ele, tá bom, vou pegar minhas coisas. Aí ela vira pro canto, senta assim, aí quando ela olha, tá o filho da puta conversando com o Cameron, ela quer sair, tio. Foi ela que me chamou pra fazer isso, tio. A culpa é dela, fica apontando assim, né?
Aí o Cameron chega, dá a porrada na Vin, enfia a porrada na Vin, né? A Dá porra Vinha na até Vin, quebra o tenta dente aplicar dela. a sorte dela em cima do cara, dá uma boa calmada, mas nossa, a mão do cara é muito pesada. É 2 Sim. tapas, ela já tá no chão quase desfalecendo. Cara, a Vin tem menos de 50 quilos. É uma adolescente desnutrida de 16 anos. Uma 16 mendiga, velho. anos, hein? Esse número é importante. Caraca, é verdade. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Você tem razão. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, tá? E aí ela, tipo, faz essa... tenta aplicar a parada e ela vai morrer. Ela, tipo, vou morrer, tá ligado? Lascou-se. Aí do nada aparece o Kelsey. Parece um maluco com a capa de brumoso, né? Que é você chutando a porta do É. esconderijo. Isso, todo nascido da Bruma, ele usa uma capa. Ele usa uma capa que são várias tiras, né? Tiras de tecido, assim. É uma capa normal, até a cintura, mais ou menos. E da cintura para baixo, ela é, tipo, cortada em tiras, assim, né? Eles falam que isso ajuda você a se esconder nas brumas. Mas é só estiloso, velho. Porque quando É só estiloso. você queima metais, qualquer tipo, as brumas te envolvem, então elas começam a Isso. balançar as tiras da capa. Isso. E aí dá uma parada meio etérea, né? Meio como se fosse Dá um ar meio deus, fantasmagórico pra meio pessoa. fantasmagórico, pode crer, não é só estético, não, é verdade. Entra dando uma bicuda na porta, empurrando o Camon, né? Que é engraçado é engraçado e misterioso, né, a princípio, porque você não entende todo o sistema de poder. Então, assim, ele entra e empurra o Camon umas 2, 3 vezes, e não é explicado como que ele faz isso. Porque ele nem estende a mão, né? Ele só tá, tipo, olhando pro cara. Ele olha pro cara e ele cai. E aí que tá. A maioria das pessoas é acostumada a andar com metal. Então, provavelmente, os botões da roupa dele eram de algum metal, assim, fácil de... Qualquer alomante que puxasse uma linha já ia perceber. Sim, e empurrar fácil o cara e tal. É porque o nobre ele usa, né? Os nobres eles sempre usam alguma coisa de metal. É meio como se estivesse ostentando aquela parada, né? E tal. É bem isso mesmo. E aí o Cameron, ele é um líder de gangue, ele tem que se vestir como um nobre mesmo, né? Como alguém alto, porque nenhum obrigador, nenhum funcionário do governo ia fazer um negócio com o Scar. O Scar não tem direito a nada, tem direito a café com bosta. Não é isso que o Scar tem Arroz direito. com bosta. Arroz com bosta, arroz com bosta. E aí o Kelsey chega, dá porrada, salva a Vin, expulsa os caras, os malucos... Não, outra coisa. O pessoal falando assim, quem que é esse cara aí, mano? Ih, esse aí é o Kelser, esse aí é o brabo, hein? É o sobrevivente, Esse aí, de Hatch. ele, você não acredita, cara. Ele fez as feridas com o seguinte, cara. Ele enfiou a mão dentro da garganta do monstro e puxou o coração dele fora, engasgou ele por dentro. E aí, quando ele foi tirar a mão fora, os dentes do monstro arregaçaram os braços dele. É bem isso. Os caras fazendo mil isso. teorias. É isso mesmo. É muito maneiro, né? Essa mística que tem. Porque ninguém sabe o que tem nas minas de Hatch, porque ninguém volta. Você ir pra lá tipo a área 51. A área 51, te condenaram à morte. Você nunca mais vai ver sua família, você nunca mais vai voltar. Ninguém volta. Tu é o seu único cara em 1000 anos, pelo que dá a entender, né? Que conseguiu fugir da parada, né? Conseguiu fugir da parada, né? E ele fugiu ele voltou como nascido das brumas. Ele não tinha esse poder. E ele já era famoso sem ter esse poder, tá ligado? E aí o cara volta tendo esse poder ainda, aí, meu irmão, o maluco é um semideus, tá ligado? É um semideus ali na parada, praticamente. Essa informação é importante, inclusive, né? E aí o Kelsey vai lá e muda as coisas ali, a galera fala que vai dar porrada no Cameron, pau no cu do Cameron, e aí demite todo mundo, rebaixa eles de cargo, fala, vaza daqui que agora esse lugar exatamente. é meu, vou fazer uma reunião aqui. Exato. E essa grana aí que vocês conseguiram, agora é minha, me dá aqui. Rouba a grana dos caras, né? Peraí, é o imposto. Eu vou aplicar o imposto de vocês. Manda um Haddad no cara, né? Manda um Haddad no maluco. Aí, beleza. Aí o Kelsey chega, olha pra Vin, a Vin tá desconfiada, porque a Vin é sempre desconfiada. A Vin anda igual um gato de rua. Você faz pra ela sair correndo. Escaldada o tempo todo, né? Aí ela chega, o Kelsey chega e fala assim, pô, Vin, ele sorri pra ela, né? Depois que ele tá sempre sério, depois que ela vai embora, ele sorri pra ela, começa a conversar com o Dogs, como se não tivesse acontecido nada, pega um vinho, toma. Aí a Vin acha estranho, né? Aí ele fala, pô, Vin, eu quero te testar, você parece que você tem uns poderes aí, tipo os meus, assim. Tipo, Nascido das Brumas, você já ouviu falar disso? Ah, já, mas eu sempre achei que fosse lenda. Ele, não, eles existem mesmo, tal. E é assim, vamos testar aqui, tem uns metalzinhos aqui, você engole e dá uma queima as talagada paradas nisso aqui, ó. Dá só uma bebiricada aqui, ó. Exato. Ela, não, bebe você primeiro. Beleza, ele bebe metade. Uma noite Cinderela já. Pô, a menina sofreu que só o caramba, né, cara? Justificável, pô.
Aí ela, tipo, ele bebe metade, ela bebe metade, e aí ele fala, tenta procurar alguma fonte de poder dentro do seu estômago. E aí ela acha uma outra parada, ela consegue achar outra fonte de poder, e aí ele fala, usa ela em mim e tal. Aí ele, pô, então você realmente consegue usar mais de um poder, né? Então você é uma Mistborn, você é uma nascida das Não, brumas. calma aí. Eles descobrem que ela usa um poder. Aí é mais tarde que ele ensina os outros metais. Aí sim, descobre que ela é uma nascida das Não, na brumas. hora ela usa, na hora ela Na hora, sente na hora. outras fontes. Na hora ela sente outras fontes. Depois ele ensina, né? Ah, esse metal faz tal coisa, esse metal faz tal coisa, não sei o que e tal. Né? E outro detalhe, a Vin, ela comenta que ela só conseguiu utilizar um pouquinho da sorte dela. Quando ela ingere esse metal, ela fala que ela, assim, ela tava olhando pra quantidade descomunal de reserva. De reserva de sorte, né? De reserva de sorte, pode crer. Que ela nunca na vida imaginou que podia existir, né? Uma reserva assim. E era só metade da parada. Não era nem tudo, né? Do negócio. Aí, beleza. E aí, nessa brincadeira, o Kelsey fala: beleza, você fica aí, Vin, você fica aí, agora você faz parte da minha gangue, estamos aqui, estamos junto e misturado, vou chamar os rapazes. E aí manda chamar a galera, né? Chama lá, chega no esconderijo depois, o Brisa, né? O Brisa chega junto com o Hammond, né? Que é o Han. Que o Brisa, ele é um cara que ele é um maluco que tá sempre nobrezão, ele tá sempre meio manipuladorzão e ele consegue usar tipo a sorte da Vin. Ele consegue abrandar as emoções da pessoa, deixar a pessoa mais suscetível a fazer aquilo que ele quer. E outra coisa, ele é tão bom no que faz que quando ele usa a engenharia social sobre uma pessoa, ela não descobre se é o abrandamento ou só as palavras dele. Exato. Ele é tão bom que ele faz apenas toques sutis. Inclusive nós, leitores, a gente nunca consegue descobrir quando que ele tá usando, né? E aí que entra o Han, que ele é um braço de peltre, só que ele é aquele cara que é meio metido a filósofo de bar. Ele até tenta, não, porque olha como a implicação disso entra de você usar seu poder, porque se você usa ele sobre uma mulher, você tá quebrando o livre dela. Isso mesmo. E é engraçado, porque ele é um brutamontes. Ele, inclusive, fala isso, né? Todo mundo acha que o brutamontes só dá porrada, né? Ele fala, não, pô. Ele é tipo um leitor de Aristóteles, né? O cara lê Aristóteles enquanto dá porrada nos outros. Eu diria que ele é o mais inteligente dos braços de peltre. Ele tem QI 90, enquanto o pessoal tem QI 60. De tanta pancada na cabeça. QI 90 é foda. Caraca. Mas aí você conhece o Hammond, aí depois chega o Trevo, né? Se eu não me engano. O Trevo e o ajudante dele. Que é o Spook, né? O fantasma. Que é um molequinho baixinho de. Eu acho que uma boa tradução seria assombrado pra ele. É porque a tradução, cara, dele tem mais a ver com o jeito que ele fala, que é meio engraçado. Por isso que é Spook, né? Que é de speak com outra parada lá. Né? Então é mais traduzido com a fala, né? Se perdeu com a tradução, o jeito que ele fala de um jeito engraçado. Ele tem um sotaque característico de uma certa região daquele lugar, daquele planeta. Sotaque não, né? Ele inverte as palavras, ele parece o mestre Yoda. Ele inverte, ele fala igual o mestre Yoda, assim, ele não consegue montar as frases certinhas, né? E aí, beleza, chega esse moleque também, chega o Ieden. Quem é o Ieden? O Ieden é o Ska, que é o responsável pela rebelião dos Ska. Os Ska estão há 1000 anos, pelo que parece, tentando se rebelar contra o Império Final, até porque eles são os caras que estão na merda, né? Estão sofrendo com essa parada, assim, estão sempre na merda, trabalhando nas minas, trabalhando que são caramba, sendo mal pago, sendo estudado, né? Vamos dizer assim, sendo estudado, sendo abusado, tudo de ruim acontece com ele. O CLT. 7x7. 7x7, CLT, tá ligado? Os caras estão na merda. Estão na merda lá. Aí, beleza. Aí o Ieden é o contratante do Kelsier, né? O Ieden é o contratante do Kelsier, ele fala, pô, eu quero alguém para poder me ajudar na rebelião. E o Kelsier reúne a galera e fala, pô, o meu plano, o meu novo golpe é o seguinte, galera, a gente vai dar um fim no Império Final. Aí a galera, todo mundo, pô, tá maluco, Kelsier? Que não sei o quê, como é que a gente vai fazer isso? Aí ele explica lá algumas coisas, ele fala, não, a gente vai conseguir fazer tal, o Ieden aqui tá contratando a gente vai ter... O próprio Ieden não acredita muito, né? Ele fala... Aí ele ganha os caras, porque os caras, eles são caçador de emoção, né? Eles estão, não, pô, vai ser maneiro, vai ser divertido, né? Vamos tentar isso aí, qual que é o plano? Aí o Kelsier fala, não, a gente não precisa acabar com o Império, o que a gente precisa fazer pro Ieden é dar um exército para ele. Esse é o nosso plano, é fazer um exército
e fazer a rebelião, tentar dar mais uma chance pra rebelião, né? Tipo isso. Só que o Kelsier fala, não, mas eu tenho algo especial, eu vou matar o Senhor Soberano. Aí todo mundo, tipo, como é que você vai fazer isso? O cara é imortal. Sem Como é que você vai fazer isso? Você tá loucaço, velho? O que você bebeu uísque demais aí? Você chegou muita bruma? O que você tá fazendo? Tá loucaço? Queimou metal estragado, metal Queimou metal enferrujado? estragado, exato. Queimou metal estragado, tá viajando, pô. Aí o cara, não, relaxa que esse é um bônus. Você vê que o Kelsier tem um ódio, tá ligado? Com o seu soberano, um ódio quase que cego. Opa! Você vê que o Kelsier tem um ódio quase que cego contra o Senhor Soberano quando ele fala que ele vai matar ele e tal. E aí, depois de um tempo, ele até fala, né? Não, eu tenho aqui uma carta na manga aqui. Eu tenho o 11º metal aqui, que tem uma paradinha. Aí todo mundo, Kelsier, você tá loucaço, não tem 11º, você tá maluco? Só tem 10. O cara tirou uma barra de chocolate do bolso. Ele saca. Toma. Mas o que ele faz? O cara Aguarde 72 horas. Bolso, embalado em alumínio e tá falando que é o 11º metal agora, tá doidão aí. Pode crer. Mano, imagina se essa merda fosse alumínio. Ele tava fudido, cara. Cara, imagina. Kelsier, qual que é o plano pra lidar com o Senhor Soberano? Mais 72 horas, aguardem. Aguarda. Mas ele fica fazendo isso, esse arrombado, cara. Não, relaxa. Confia no plano. Confia no plano xadrez 4D aqui do Kido. Aí tá lá os Ska acampados na porta do ministério. Eu acho que a gente pulou um detalhe importante. Eu tô folheando aqui o livro. Entre essa primeira reunião e um outro capítulo, tem a primeira luta do livro. O Kelsier vai fazer um assalto a uma das casas. A gente já entende os poderes. Casa Venturi. Eu tô falando as paradas meio que em sentido cronológico, né? Pra fazer sentido, mas tem essas paradas mesmo, né? Tem essa parada mesmo assim. E aí a gente descobre quando o Kelsier ele fala assim, né? Eu vou atacar uma casa que eu preciso pegar Atium. Ele fala pro Dox, né? Aí você, mas peraí, mas já? E aquele Atium todo que você tinha? Meu irmão, já usei tudo, velho. Fumei tudo. Já fumei o Atium todo, já. Eu usei no caminho aqui, tinha uma fazenda lá boa. Matei geral. Usei tudo, matei geral, velho. E aí você pensa, o que diabos é Atium? Mas calma que isso só vai ser explicado depois. Esquece, primeira parte não tem explicação do que é Atium. E aí o que o nosso mano Kelsier faz? Ele fala assim, Dox, fala pra mim aí, quem são as famílias mais fortes de Lutadel? Tem a família Venture, tem a família Sarney. A família Sarney, pode crer. Tem a família Silva, tem essa família aqui, Ferreira Gomes, tem a família... Família Gomes aqui, tem essa família aqui que tem essa dinastia de médico e juiz aqui, né? Não, eu vou querer a Venture mesmo, eles são os mais poderosos, eu vou neles. E aí o que você vai fazer? Eu vou roubar o Atium deles. Aí ele vai até a fortaleza dos Venture, ele chega lá e você já vê coisas morais do Kelsier, né? Porque ele vê alguns Ska trabalhando pros Venture, trabalhando de soldado. Pros Venture, eles são Ska, mas estão trabalhando pro inimigo. E você percebe que o Kelsier... Eles estão cumprindo ordens, então pode matar. Ele vê aquela parada você vê que o Kelsier tem aquele espírito de guerra, de nós contra eles. Ele tem, na verdade, o espírito de revolucionário. Ele vai matar todas as pessoas que forem precisas para alcançar o objetivo dele. A revolução dos Ska é o mais importante. Então, independente de quem tem que morrer no caminho, tá certo. Sim. Ele fala, Kelsier, mas veja bem, Kelsier, a gente vai ter que matar 1000 Skas aqui. Não tem problema. Eu assumo o BO. Vai lá que o pai tanca. E quem disse que isso é um problema? E quem disse que isso é problema? Tipo o Homem-Aranha, né? Quem disse que isso é problema meu? Manda essa. Aí, beleza. Aí ele chega nos caras, inclusive a gente conhece. Você é um vagabundo, você tô com o chat aberto aqui. Aí você encontra o Kelsier, ele encontra as contas de Atium, né? Dentro da Fortaleza Venture, e o Lord Venture não tá lá na Fortaleza, porque o cara tem uma Fortaleza, mas ele caguei, eu moro na minha casa, a Fortaleza é só pra mostrar que o meu pau é grande, tá ligado? Tipo assim, ó, olha o tamanho aqui do meu poder, ó. Na verdade, ele
Ele só abre o cofre no final do capítulo. Ele na verdade, ele entra lá e aí ele é surpreendido, né? Os Já caras pensou viram se em não volta tem dele. nada ali, velho? Se não tem É nada uma ali, né? armadilha. Ele abre e tem uma bomba. Caraca, ia ser irado. Cara, mas na Aí- boa, vamos ser sinceros. Se eu fosse um nobre numa sociedade onde existem nascidos da bruma e essas pessoas conseguem ver metais, eu faria um cofre de madeira. Sim. Não ironicamente, Só não ironicamente. um detalhezinho ali. Sim. Não, mas ele é o Lord Venture, ele é o cara, é o gostosão, tá por cima da... Mas Tá por também cima faz da... sentido essa arrogância. Faz sentido essa arrogância Sim. também. Os Faz nobres sentido são porque a família... Tá, um detalhezinho pra frente. A família Venture é a família responsável... Caralho, sério que você vai falar isso? Pô, isso eu posso, pô. Não tem Pode? problema. Pode. Acha? É a família responsável pela principal mercadoria da parada. Então, tipo assim, eles são muito ricos, então ele tem que ter Ation, porque o Ation ele funciona também como se fosse um tipo de moeda entre as grandes famílias. Porque todos os nascidos da Bruma são nobres. E os nascidos da Bruma, o Ation é o metal mais precioso para eles, então ele funciona como uma moeda. Então, se os Venture são os caras que detêm essa mercadoria do Império, tipo assim, eles são os caras mais ricos, que são os maiores responsáveis, os maiores e os mais poderosos, então eles têm essa merda. Se quiser fazer uma comparação, é como o Duna. Quem tem o tempero, como é que é o nome do tempero? Especiaria. A especiaria, manda no planeta, É. manda na Who galáxia. control the spice, control the universe. Essa é a frase. Exatamente. Exatamente. Talvez o Breno tenha lido Duna nessa parte aí, tenha feito uma referência. Pode ser, tá? Interessante. Se você parar pra pensar, tem uma coisa a ver com a especiaria mesmo. Inclusive, depois que a gente descobre o que é esse Ation, né, de verdade. Tem um pouco relacionado mesmo com uma referenciazinha. Pode crer. Aí, beleza. Aí o Kelsey chega lá e a gente conhece os Mata-Bruma. O que são os Mata-Bruma? São os caras que saem na porrada. Meu irmão, esses caras são macho. Esses caras são macho. Eles são, velho. Você tá Esses maluco. caras são macho. Não, porque eles sempre vêm em grupo e eles sabem que eles vão morrer. Eles sabem que, não, ó, tem o Nascido da Bruma, beleza. Tem 10, vai morrer uns 8, mas a gente vai matar o cara. Os caras são macho pra caraca. É o Bop Sim. o Bop de Lutadel, tá ligado? São os caras que eles são treinados pra lutar contra pessoas que usam esses poderes assim. Então os caras usam, tipo, bastão de madeira, porrete, cacetete, entendeu? Eu imagino, tipo, aquela PM de São Paulo com aqueles escudos, tá ligado? Assim, aqueles escudos A tropa de choque chegando, né? A tropa de choque chegando. E aí entra um uso pros alomânticos que puxam ferro, né? Porque você pensa, pô, o cara vai lançar um e você vai puxar, vai vir na tua direção. É aí que tá, meu amigo. Você usa um escudo na tua frente. Se você queimar ferro enquanto está com o escudo na frente, vai bater ali direto e a moeda prende. Exato. Você já quebra o ataque à distância que alguém pode A arma ter. do cara, exatamente. Mano, esses caras, o Breno fala pouco desses caras, mas quando eles aparecem, eu falo, mano, esses caras são os malucos mais corajosos de toda a história, velho. Os caras não têm poder nenhum, velho. Às vezes são uns Ska, mano. Tá ligado? São uns ferrados da vida que chegam pra dar porrada. O pior é o nobre, que tem que ficar lá na guarita às vezes. Esse sempre toma no rabo. Esse sempre toma no rabo aí. É o primeiro a morrer, né? Sempre é o primeiro a morrer. Não fica na guarita ali. Aí o Kelsey, beleza, consegue roubar o cofre, ele estoura o cofre depois e descobre que realmente tinha umas contas de Ation, né? Tinha umas bolinhas, umas bolinhas de Ation lá na contas parada. de Ation, 2 Ation mais 2 Ation é igual a 4 Cara, Ation. tem um rosário de Ation na parada, tá ligado? E achou uma bolsinha de metais também. Bolsinha de moedas, quer dizer, bolsinha de moedas. Ele rouba o dinheiro do as moedas ainda. São boxes, é o nome específico da moeda de escadial. Troco de pão dos Venture, né, cara? Troco de pão, né? Ele acha, Exato. Tipo, 5.000 boxes, tipo, troco de pão dos caras. Lembrando que não são Muay Thais nem Jiu-Jitsu, são boxes. Quando você vai na padaria, você tem que dar 3 socos pra você comprar. Exato. Pão francês. Quantos boxes vai ser? 3, aí o cara dá um jab cruzado, né? Dá um gancho no cara. Pariu, velho. É igual o filme lá do Stallone. Dá um jab nele. Vai, dá um jab nele. Pode crer. There is no tomorrow, Rock! There is no tomorrow! É aquela musiquinha e o Apollo Creed lá. Pô, essa cena é muito brava, velho. Aí, beleza. Aí o nosso amigo Kelsey volta. No quarto da... Como é que é o nome da
da empresa do Brisa, não. Do Trevo, né? Trevo Isso. Company. Trevo Company. Trevo Company, né? Ele é o marceneiro. Aqui é Indústrias Trevo Limitada. Trevo exato, Sociedade Anônima, Sociedade SA. Sociedade Exato. Anônima, né? O cara tem uma fábrica de esfumaçador. Todos os esfumaçadores da cidade vêm do orfanato dele, tá ligado? Ele tem tipo um orfanato, né? O Kelser, ele é igual o Batman, né? Ele olha pro orfanato e ele enxerga uma oportunidade. Piada que o Yuri mandou. Que vagabundo, cara. Vagabundo, cara. Aí, beleza, ele vê o Robin, tá o Kelser lá com o Robin dele, a Vin, né? E aí, é nessa parte que ele começa a mostrar pra ela os metais, ou ele tipo, chama a galera pra fazer a reunião de board? Pra poder falar, ó, fulano vai ficar responsável pelo exército. Fulano, você vai ficar responsável por... Na segunda reunião ele já faz isso. Isso, né? E chama a galera pra fazer a reunião de board, né? A primeira ele fala assim, ó, o trabalho boa. é esse aqui. Quem quiser entrar, entra. Ele tá. Ah, não, mas peraí, tem uma parada antes dele ir pros Venturi também, que a gente esqueceu de falar, que a gente conhece o Marsh. O Marsh chega, né, botando o pau na mesa, porque o Marsh, ele era ele é isso irmão... é depois, se eu não me engano. Não, é antes. Eu acho que é antes. Whatever. Eu sei que o Marsh chega, o Trevor não, o Kelser pede pra todo mundo sair, e a Vi fica bisbilhotando ali pra ver o que Isso tá é após a acontecendo, né? reunião, após a segunda reunião. Tá ligado? Na segunda reunião, Depois da reunião de board, que ele vai falar, ó, fulano, você vai ficar responsável pelos exércitos. Vamos colocar um exército nas cavernas. Lembrando que a reunião não o trabalho dele não é derrubar o Império Final. O trabalho dele é reunir um exército. É, unir um exército, exatamente. Derrubar o Império Final é tipo... é o Kelser que fala. Força, é um brinde. É o Kelser que pega. O Kelser pega um saco aleatório e fala, eu tenho aqui o 11º metal, galera. Entendeu? Saco vazio, com porra nenhuma dentro. Aqui o 11º metal, galera. É alumínio. Aqui o 11º metal. Só preciso que autorize. Só preciso que autorize. Eu tô com o pendrive com todo o 11º metal aqui. A informação de como usar aqui, galera. Vim até aqui o Lutadel pra poder entregar. Kelser, mas você tava de férias, curtindo os domínios do Sul. Não, pode ser tão igual, né, cara? Tava reunindo informações. Como pode ser tão igual, né, cara? Não, porque ele realmente não sabe como funciona. Porque todo mundo pergunta, mas Kelser, o que essa porra desse metal faz? Confia no plano. Confia no plano. Não sei, eu não sei. É só você agir dentro das 4 leis da alomancia que vai funcionar. Cara, isso é essa merda. Você é infiltrado? Você tá duvidando por quê? Exato, você é infiltrado. Tá? Confia no plano do pai, pô. Cara, é muito escroto, velho, isso, mano. Pior que é igualzinho mesmo, ele faz igualzinho esse desgraçado, velho. Aí, beleza. Aí ele monta o board e fala assim, fulano, você... operária, você fica com o exército, o Brisa, aí você reúne a galera... Peraí, quem que vai ficar responsável por sentar na mesinha, vestir uma camisa escrita assim, espalhando fake news e passar 3 horas seguidas no computador? O Brisa. O Brisa. Tem que lembrar o seguinte, cada pessoa da gangue do Kelser, o gabinete do Brisa. Ele tem tipo um mini exército, tá ligado? Então, tipo assim, não é exército a palavra que eu quero, mas, por exemplo, o Brisa, ele é um abrandador. Então ele tem tipo uma empresa com um monte de abrandadores e inflamadores então, de emoção. O Han, ele... Luiz! Eu não sei o que é isso, mas Luiz. Cut. Peraí. E o Han, ele é um brutamonte, então ele tem contato com o quê? Com a guarida. O Han, inclusive, ele tem contato com as pessoas do exército de Lutadel, que trabalha pros nobres, só que com os Scar, né? Então ele trabalha com os caras, ele meio que treina junto dos caras, ele meio que é um líder entre os caras ali, né? Um comandantezinho ali e tal, médio, beleza. O Trevor, ele fornece os esfumaçadores, né? Porque o que o Trevor, o esfumaçador faz? Toda vez que você queima metal, você emite um pulso. Você emite um pulso de energia. Ritmo, né? É, como se fosse um ritmo. Como se fosse um ritmozinho. Um adendo aí para a equipe da trama. Eu sei que a tradução já estava feita e tudo mais, que os nomes utilizados já estavam bem consolidados, porém, se chamassem os esfumaçadores de fumaça, o livro venderia muito mais no Rio de Janeiro.
Caraca, ataque gratuito, velho. Gratuito, totalmente de graça, velho. Aí, beleza. O Trevor, ele tem os esfumaçadores. O que o esfumaçador faz? Quando você tem um esfumaçador perto de você, ou quando você é um nascido da Bruma e você usa o poder de esfumaçar, você meio que consegue queimar outros metais enquanto você esconde a sua presença. Então, se tiver alguém ali com o poder que aprimora os sentidos, ele não vai te perceber. O que eu acho uma puta falha, porque, tipo assim, do nada você tá vendo aquela galera e do nada aquela galera fica nos seus sentidos, ela fica, tipo assim, ficam cobertos. Aí, pô, óbvio que tem um esfumaçador ali, caralho. Não, Fica não, meio... não, peraí. Na verdade, o esfumaçador ele esconde do bronze, no caso. Esconde Não, mas dos ele não esconde dos buscadores. outros também, não? Não, não dos olhos de estanho. Esconde dos Ah, então tô buscadores. louco. Então tô louco. Tô falando besteira. E bronze é chamado de buscador. Isso. E aí você precisa dessa galera, como todos eles são brumosos, né? Todos eles são, exceto o Eden e o Dox, todos eles são brumosos, você precisa que o tempo todo tenha alguém esfumaçando o lugar para que eles possam usar os poderes, treinar, inclusive treinar a Vin, né? Treinar a Vin ali. Aí beleza, os caras fazem um board, o Kelsey fala, beleza, galera, tamo junto, estoura o champanhe aí, bebe com a galera, e aí chega o Marsh e fala assim, né, seu arrombado. Calma aí, peraí. No final, eles falam assim, então alguém vai ter que se infiltrar na nobreza, né? E todo mundo olha pra Vin. Exato. Todo mundo olha pra Vin e fala, então vamos colocar essa criança aqui, mendiga, que não sabe se comportar como nobre, no meio dos nobres. O que pode dar errado? Entendeu? Essa mendiga aqui, que parece que é uma menina, mas tem código, tá ligado? Se veste como um menino pra poder se disfarçar e tal. Vai dar certinho na nobreza, que é estereotipada, tá ligado? Que é totalmente estereotipada. Ah, beleza. Os caras têm essa ideia, beleza. A Vin topa, até porque, tipo, ela, teoricamente, todo mundo tinha uma função e ela era inútil, né? E ela começa até a se sentir meio que importante, tal, meio que fazendo parte, beleza. Rola isso aí. Aí chega o Marsh, que é o irmão do Kelsey, e o Marsh, ele era o antigo líder da rebelião Scar, né? E ele conversa com o Kelsey. Pô, Kelsey, você volta, eu passei a minha vida inteira falando pra você me ajudar, né? Falando pra você me ajudar, você só queria saber de... Você traiu o movimento, você traiu o movimento Você traiu punk. o movimento Scar, o movimento punk Scar, entendeu? Você aí só ficava bebendo e roubando meia dúzia de gato pingado aí, e eu aqui na merda. Enganando as nobrezas no troco. É, exato, fazendo mágica de carta ali, né? Fazendo truco com os caras, entendeu? Ganhando os malucos no carteado, e eu aqui na merda aqui, levando toda a rebelião em volta. Aí você chega agora e quer tomar a frente, seu merda. Você tá fazendo isso porque você é um egocêntrico de bosta, que não sei o quê. E aí você vê que os caras se odeiam, né? Se odeiam, mas se respeitam. Você tá centralizando o movimento todo em volta da sua personalidade, pô. Exato, exatamente. O cara fica puto com isso. E aí ele fala, Kelsey, mas você tá fazendo pelo quê? Você tá fazendo por ela, né? Ou é o seu eguinho, que não sei o que. Aí você vê que tem obviamente que tem uma mulher no meio, né? Você já fica, opa, briga de irmão com a mulher no meio. Vai ser boa essa briga aí. Tá ligado? Aí você vê que os caras não se dão muito bem. O Kelsey, inclusive, quer chamar o Marsh, porque eles precisam de alguém infiltrado na nobreza e alguém infiltrado no funcionalismo público do ministério. Alguém para passar no concurso público. Tá ligado? De inquisidor. Passar no concurso público de inquisidor. E aí ele quer que o Marsh seja esse cara. Porque o Marsh é o maluco que mais tem experiência, tem mais contato, conhece como que funciona por dentro, né? As coisas. E aí, beleza, aí o Marsh sai meio puto, mas ele acaba meio que aceitando depois, né? O Kelsey fala, não, ele vai pegar o trabalho. Eu conheço ele. Ele vai pegar o trabalho. E aí rola o dia seguinte, começa a nossa amiga Vin sendo treinada pelo Kelsey, né? E a Vin sempre desconfiada, né? Desconfiada, gato escaldado o tempo todo. O Kelsey puxa um isqueiro e ela já dá 3 passos pra trás. Pô, mas também, né, cara, a vida maldita que ela passou. Faz sentido, faz sentido. É. Aí o Kelsey chega, né? Fala pra Vin, agora eu vou te treinar, chega mais aí. É o seguinte, primeira coisa, vamos sair na Bruma. A Bruma é sua amiga, não é sua inimiga. Primeira coisa, a Bruma te dá poder, a Bruma te esconde, a fumacinha da Bruma é legal. Ó, dá uma sugada, ó. Dá uma sugada na Bruma pra você ver como é que é bacana. Sente o cheiro, sente o cheiro da Bruma, vai, sente o cheiro da Bruma, sente o gosto da Bruma, dá uma lambida na Bruma aí pra você ver. Aí beleza. Aí ele ensina a Vin o básico sobre a alomancia, o básico sobre os metais, né? Ensina ela que metal tal funciona. E aí ele fala assim, ó, ela começa a sentir um monte de linha azul, né?
Ela fala, não, deixa isso aí pra depois, vou te ensinar depois. Esquece. Esquece essa merda aí. Aí a Vin já fica tipo assim, não, como assim? Ele tá Ele tentando tá escondendo esconder alguma alguma coisa de mim, porque É. se eu souber tudo, eu vou poder largar ele. Ele vai ter poder sobre mim, todo mundo sempre quer ter poder sobre mim e tal. Aí o Kelsey, ela inclusive indaga ele depois, fala, pô, é assim que você vai esconder de mim as coisas? Ele fala, não, Vin, é que é mais fácil, os outros são mais fáceis, isso é mais difícil mesmo. Até uma pessoa experiente tem dificuldade com essa parada. Quer ver só? Queima esse metal aí. Ela sente um monte de energia e fala, então, essas energias azuis, essas linhas azuis que você tá sentindo, são as fontes de metal. Você pode empurrar ele, ou você pode se puxar para ele. Por E aí, exemplo, quer ver uma parada legal? Ela Pode começa falar. a queimar o metal e ela puxa o ferro. E aí, acho que alguma pecinha solta na rua, um prego começa a se mover na direção dela muito rápido. Ela pensa, peraí, eu dei vida àquele prego ali. Metal. Ele, não, pô, você tá puxando ele. Ela pensa o mais difícil, né? Eu penso o mais difícil. Meu Deus, o bicho agora é o senhor prego, tá ligado? Tipo o Rick and Morty, tá ligado? Aí parece o prego estilo Brain Rot, tá ligado? Tu sarru, o prego assim. Aí o mais difícil é isso, tá ligado? Preguini Ferrini, sim. Aí o cara, não, pô, você só tá puxando o bagulho, você tá louca, pô. Ela tá alucinando em cima das paradas. Alucinando, ela tá respirando bruma demais, pô. Aí ele chega pra ela assim e fala assim, é o seguinte, Vim, vamos aqui em cima dessa muralha aqui, tá vendo em cima dessa muralha? Bacana a vista daqui, não é? Queima de novo o aço aí rapidão. 5 kg do bolso. Joga no chão assim, então, tá vendo a linha daquele metal ali? Então, se equilibra aí, empurra ela da parada, tá ligado? Tipo o pai quando vai ensinar a criança a nadar, pega a criança e joga na piscina assim, né? Não, mas falando sério, um detalhe interessante é que a Vin tem um paralelo que ela sempre fala que não confio, não consigo confiar. Mas quando o Kelsey fala pra pular, ela enrola, mas pula. Aí logo depois o Kelsey fala, poxa, você tá de parabéns, na minha primeira vez eu tive que ser empurrado. O meu instrutor, o Gimel, teve que me empurrar. Gemel. Isso. Gemel. Inclusive, o Gemel é um personagem legal. Da Leiam 11º Metal, depois de terminar a Primeira Era. Ou o primeiro livro, já falei. Os guardas que estavam na muralha, eles observam, né? Parecendo, parece 2 caras saltando a muralha. Putz, 2 das rumas, 2 nobres. Vamos correr daqui, gente. Eles estão fazendo alguma missão. Isso. Porque a roupa de Nascido das Runas automaticamente dá crédito para independente do que a pessoa esteja fazendo, ela não vai ser incomodada. Porque todo mundo que é nascido da Bruma é nobre. Não existe Scar nascido da Bruma. O Kelsey é o primeiro. E ele fala, eu só conheci um outro nascido da Bruma que era Scar. Entendeu? Além de você, Vin. Só conheci um outro cara. Então, o nascido da Bruma já é muito raro. Muito, muito raro. E um Scar nascido da Bruma é, 1000 vezes mais raro. Aí você pensa, nascer 3 ao mesmo tempo. Caraca, é como se o destino ou algo manipulando o destino tivesse alinhando tudo pra acontecer isso. Pois é, né? É interessante, né? Porque... tentando se preservar, né? Se preservando, né? A Vin tentando evitar que os outros machuquem ela, se preserva, né? Das outras pessoas. Né? Exatamente. Preserva a si mesmo e tal. É bem, bem curioso isso aí, né? Aí, uma parada... o Sommelier falou uma parada maneira que a Vin tem 16 anos, né? Interessante esse número. Ela começa também, a jornada com essa idade. 16, né? Interessante, né? Pois é. Interessante isso. Curioso. Aí, beleza. Corte fora de contexto vai ser perigoso, Renan. Explica que tem a ver com a lore do livro, caramba. Tem a ver com a lore do livro isso, pô. Tem a ver com a lore do livro. Depois é explicado. Lembrando, gente, olha só. O Escadriel se passa no universo da Cosmi. A Cosmi tem o Adonalsium foi dividido em 16 fragmentos. Uhum. Então, tem uma numerologiazinha por trás dessas coisinhas. Não é uma coisa tipo, meu Deus, olha que importante, você tem que prestar atenção, senão você não vai... Não. É só um detalhe que o Breno coloca, para deixar aquela mitologia mais rica, né? Mais rica, assim, tá? Né? Mais na frente, inclusive, esse número 16 vai voltar, né? Vai voltar aí, ter algumas referenciazinhas e tal, né? Aí, beleza. Aí, inclusive, o Kelsey, ele dá uma roupa de Mistborn, né, de Nascido da Bruma pra Vin. A Vin fala, eu achei que eu tinha que merecer isso. Aí o Kelsey, como assim merecer? É o que você é, você tem que se aceitar. Toma aqui, só veste a farda, cala a boca. Veste essa farda e cala a boca, pô, tá ligado? Vem comigo, vem com o pai, que o pai vai te ensinar agora. E realmente, o Kelsey, ele vira que meio que um paizão dela, né, cara?
um paizão dela e tal, assim. Ele enxerga um pouco de filha nela, né? Sim, Ele sim. enxerga um pouco disso, né? Uma outra coisa que a gente não falou é que na hora do board, os caras perguntaram assim, pô, mas para se infiltrar na nobreza, a gente precisa de alguma conexão nobre. Ele falou, não, relaxa que eu tenho um nobre aqui, o pai já resolveu. Eu tenho um nobre aqui que vai ajudar a gente. E aí, tem um capítulo que o Kelsey e a Vin, eles estão indo... logo depois desse capítulo que eles treinam, né? Não, peraí. Eles viram... Desse aí é quando ela vai pra casa do Renux. Tem o seguinte, tá o Ieden nessa primeira reunião, eles falam, acho que é na primeira ou na segunda, que eles comentam sobre o ator, né, que vai se passar pelo Nobre. E aí eles falam assim, peraí, mas como é que tu conseguiu achar um ator bom o suficiente pra imitar o cara que você acabou de matar? Ele fala, não, pô, ele é um daqueles, o Kelsey? É um daqueles. Aí o cara, peraí, mas quem que você tá falando? Não. Esquece aí. Aí o cara fala, não, cara, é melhor você não saber. O Brisa, né? É melhor você não saber. Se você achou esquisito o Kelsey fazer as coisas que faz, é melhor você não saber. Sim. Esquece essa merda aí, O Kelsey tá lá afogando os outros no Tietê, deixa pra lá, entendeu? Deixa pra lá. Tá batendo nos outros com... Afundando o pessoal no Rio de Cinzas. No Rio de Cinzas, exato. Né? Aí beleza, aí eles vão até... Só que esse nobre, ele fica fora de Lutadel, né? Porque o plano deles é o seguinte, é um nobre que tá tentando entrar pra nobreza de Lutadel principal, ele é um nobre menor que tá tentando participar aqui, tá chegando na parada, ele produz aqui... ele tem uma sobrinha, ele tem uma indústria têxtil aqui, tem um bagulho de comercial, papapá. E aí eles vão até essa cidade, né, vizinha ali, que é Felice, se não me falha a memória. E o nome do Lorde é Lorde Renault, né, o nobre é Lorde Renault. Renault, whatever. E aí, beleza. E aí, nessa brincadeira, eles vão de cavalo, né, de carruagem até lá. A gente conhece, pra mim, o melhor personagem, e digo mais, o verdadeiro personagem principal dessa história se chama Caesar. O meu mano Caesar, que é um terrissano. O terrissano, eles são uma casta de mordomo na qual eles só podem se reproduzir com o aval do Ministério do Aço, do Cantão da Inquisição, whatever. Tá ligado? Eles só podem se reproduzir seletamente. Todos eles são eunucos, exceto alguns que o Ministério deixa se reproduzir, né? E todos eles são mordomos. Todos eles são mordomos e trabalham como mordomos e tal. E o Sazed tem um segredo que o pessoal da espécie dele, né? Que ele é um humano também, só que para quem não conhece One Piece, ele é um humano diferente, ele é um pouco maior, mais alto, mais esguio, né? Mais esguio. E tem os braços, parece que são os braços maiores, né? Meio braço longo de One Piece, assim, sabe? Um bração grandão, assim, né? Ele parece o Mahamata Gandhi. Só que um pouco mais gordinho. Né? Um pouco mais gordinho. Não tão magrinho. Não chega a ser uma Mahatma grande. Caraca, velho. Pelo amor de Deus. Ele é tipo... Ele tem a pele... Ele é bronzeado, né? Os terrissanos, eles têm a pele bronzeada e tal. Ele tem o lóbulo da orelha bem grande mesmo, assim, sabe? Bem protuberante, bem alongado, como se tivesse peso ali. Largador e tirado, né? Isso. Cheio de piercing de búfalo no nariz. Cheio de piercing na orelha aqui, assim, né? Cheio de piercing na orelha. E ele é todo recatado, porque ele é um mordomo dos nobres. Ele é tipo, é o mais. Todo mundo quer aquele tipo de nobre, que seria terrissano. É o mais. Não é requentado. Não é nobre, né? É o mordomo, né? Basicamente. Mas tipo, todo mundo almeja. Mais almejado. Todo mundo almeja ele, né? Almeja esse tipo de nobreza. E ele é um cara que é um mordomo que tá trabalhando com a rebelião também, né? Conhece os planos e tal. Tá junto do Kelsey. E ele tem uma parada legal, que ele é um guardador, né? Ele tem a capacidade, ele é um guardador, aí você pensa, pô, mas quem guarda alguma coisa, né? Aula de português aí, né? Verbo transitivo. Então ele quem guarda alguma coisa, né? Verbo transitivo direto aí. E aí você pensa, pô, mas o que ele guarda? No caso dele, ele guarda as religiões que já passaram no mundo, 500 mil e cacetadas. Mas vamos... Calma aí, a primeira parte, gente. Mas pode falar, ele fala isso. A Vin pergunta pra ele, mas como é que você lembra tudo isso de informação? Cadê a sua... ele fala, eu sou um guardador, Ela fala, mas como assim, que tem essa religião? Quantas religiões tem mais? Vocês? Relaxa, tem só 500 mil.
outras que vou poder te falar. Porque o Caesar, ele é assim, por ele saber todas as religiões, né, que já se passaram no mundo, ele tá sempre tentando converter as pessoas, porque só pode ter uma religião, que é a religião do Senhor Soberano, né, que é cultuar o Senhor Soberano, mas ele tenta converter os outros. O modo de rebeldia dele é esse, né? Não, pô, deixa eu te apresentar aqui a religião tal, olha Ele só. chega com um sobretudo e um livro e algum tipo de bíblia. Ele abre assim, e aí, tá afim de uma religiãozinha? Perguntando pros caras, né? E aí conhece esse cara, pra mim é o melhor personagem, é o personagem mais maneiro e mais brabo, que pra mim se concretiza, o arco dele, pra mim é o melhor arco da história que tem, se concretiza no final ali do terceiro livro insanamente Eu irado. compararia o desenvolvimento de personagem dele, assim, de um dos melhores da Cosmere, é nível da Linar. Nível da Linar. E pra ter uma ideia de quem ele é, pô, não sei se falar, calma aí, eu vou digitar aqui no site aqui, depois vocês me liberam ou não. Deixa eu ver. Posso falar que ele é isso aí? Que ele é referência a isso aí? Ou Pode, é muito eu Não, acho acho que ainda não. é Segura, melhor segura, tomar cuidado, segura. melhor segurar. Melhor segurar. Então deixa pra lá. Mas é muito spoiler. Quem conhece vai pesquisar e vai sacar, né? Exato. Cara, a história dele é muito maneira. Muito maneira, muito maneira, muito maneira. E ele leva eles até a Felice, até conhecer o Lord Renault. A Vin conhece o Lord Renault. E agora ele ganhou uma tarefa extra, né? Além de ser mordomo, agora ele vai ser mordomo da Vin. E ele vai ser responsável por criar a Vin. Etiqueta da nobreza. A etiqueta da nobreza para Vin, para ela poder deixar de ser uma mendiga, né? E virar uma nobre de verdade. E aí acaba a primeira parte, né? Acaba a primeira parte do livro, né? Mais ou menos Pois ali, né? Pois é. Só uma dica, o Lord Renault é legal, mas eu preferiria o Lord Toyota. Outro detalhezinho que a gente pulou. Na primeira instrução sobre usar aço e ferro, o Kelser pergunta, a partir de agora, você não vai usar mais nada de metal que não esteja perfurando seu corpo. A única coisa que você vai poder usar é essa tarraxinha aí na tua orelha. Esse brinco aí pega nada não. Que nenhum alomântico consegue empurrar metal que esteja dentro do corpo de alguém. Até porque se não existisse essa regra, você podia simplesmente estender sua mão e roubar a estaca do Inquisidor. Exato, roubar a estaca do Inquisidor. Ou empurrar o metal na barriga da pessoa e matar ela. Exatamente, explodir o estômago do cara, tá ligado? Tipo, de dentro pra fora. Estilo Homem-Formiga, com aquela história do Thanos lá, dele entrar pela bunda do Thanos e explodir o Thanos, né? Sim. É bem esse estilo mesmo, assim. E puxar, imagina, se um Fatality de Mortal Kombat, irado, hein? Se tivesse um Inquisidor, alguma coisa, se isso fosse possível, tá ligado? O cara puxar assim, ia ser muito irado no Mortal Kombat se isso fosse possível, mano. Puxar o ferro do cara, assim. Ia ser irado, velho. Bom, mas é isso aí. Comentáriozinhos, o senhor Yuri, você quer comentar sobre a Vin, alguma coisa? Porque você ficou defendendo a Vin aí o tempo todo. Não, cara, a Vin, cara, é legal, eu gosto dela agora. O arco da Vin é legal, tá? Vão se ferrar vocês que falam que é tedioso. Vão se ferrar vocês dois aí que falam que é tedioso, tá? Seu irmão também? Até porque eu reli o livro, eu gostei muito do arco dela, tá? Eu gostei muito do arco dela, inclusive enquanto ela tá fazendo papel de nobre. Cara, eu gosto do arco dela. Eu adoro do primeiro livro. A parte dela quando ela tá fazendo de nobre. Eu gosto do arco dela do primeiro livro. Eu não gosto do arco dela quando ela tá com dor de cotovelo. Cara, calma. Não, eu só vou falar isso. Eu só vou falar isso. Tô lendo o segundo livro agora. Você não vai defender ela. Vamos ver o que vai acontecer. Você não vai defender ela na minha casa. Eu não defendo hoje. Você não vai defender ela. Você não vai defender aquela atitude desgraçada dela na segunda. Não, aquilo não. Calma lá, pai. Aquele pensamento que ela teve, entendeu? Você não vai defender isso aqui na minha casa. Eu fico imaginando a cara do ouvinte com vocês falando tudo isso. Nossa, ela matou crianças? Não, mas ela era adolescente, ela tem os traumas dela. Eu caguei. Ela era uma mendiga que cresceu na rua, velho. Eu esperava muito mais dela, tá ligado? Do que só um adolescentezinho. Whatever, aquilo ali. Aquilo ali foi escroto aquilo que ela fez, entendeu? Vamos parar de falar em código sobre o segundo livro, porque não faz sentido pra quem tá vendo. Mas enfim. Não, o arco dela é legal. Eu gosto do arco dela. Um detalhe interessante, eu acho que seria melhor comentar na segunda parte, mas eu vou comentar agora. O Kelser fala que o nascido da bruma, as brumas o protegem. As brumas são deles. Então você não pode ter medo das brumas, Vin. Beleza, show. Só que a Vin aparenta
ter uma conexão a mais com a Bruma. Ela fica falando isso, não, eu me sinto tão bem, as brumas me envolvem, é como se eu finalmente encontrasse o meu lugar no mundo. E o Kelsey, ele tem essa parada, mas ele não tem isso. Ele não tem, tipo, ah, beleza, eu pertenço às brumas. Não, ele usa as brumas como algo para ele poder se infiltrar, para ele poder causar medo psicológico, né? Inclusive o Sommelier falou aí que o pessoal, os nascidos da bruma, quando queimam, os brumosos nascidos da bruma, quando queimam metais, as brumas se enrolam nele, né? Se enrolam neles assim, meio que começa a ir, como se ela estivesse indo para dentro dos caras, né? Se apegando aí. Então, a Vinha, ela tem uma conexão a mais, assim, ela tem uma parada a mais, assim, um detalhezinho que ela se sente muito mais dentro das brumas do que um nascido das brumas sentiria normalmente. Tem esse detalhezinho. Eu gosto do arco dela no primeiro livro, o arco dela no primeiro livro é bacana. É bom. Apesar do, quando eu li, eu queria saber muito mais do Kelsey, e o Brandon tem essa mania de fazer isso, ele bota um personagem muito irado, e depois ele pula realmente pro protagonista da história. A Vinnie é a nossa protagonista aqui, né? Porque a gente vai ver a visão dela, da história muito mais do que a gente vai ver a visão do Kelsey, né? Apesar do Kelsey também ser protagonista, mas a gente tem muito mais capítulos pela visão dela do que pela visão dele, né, nesse livro aí. Um esclarecimento que a gente tem que fazer aos ouvintes é que a gente vai continuar a palavra de radiância, mas eu não sei se vocês vão querer fazer intercalado, né? Palavra de radiância, aí mais outra parte do livro. Vocês vão querer fazer Talvez tudo de uma vez, né? Aproveitar o Talvez hype. Deve fazer isso. Até porque Palavra de Radiância é uma gravação grandona que nós fazemos ali sobre vários capítulos. Pode passar ela. A gente pode passar uma mais gravação rende 3 episódios. Sim. Mas é isso aí, essa é a primeira parte. Pessoal. Deixa eu te fazer uma pergunta. O espectro da Bruma aparece nessa primeira parte ou é na segunda? Na segunda. Na segunda, então deixa pra lá, não vou falar do espectro da Bruma, não. Mas enfim, é isso aí. Ó, pessoal, se inscreve no canal, deixa o like aí. Faz esse favorzão aí. Compartilha, faz um comentário aí, xinga o Renan. Faz um comentário, pode xingar qualquer um de nós, tá? Hype o vídeo. Mas a gente vai xingar de volta, tá? E hype o vídeo. Isso, clique em curtir, hype o vídeo. Pode xingar à vontade, a gente não liga. Nosso ego não é frágil a esse ponto. Jamais ocultaremos comentários. Eu não sou a Vin. Desculpa. Mas enfim, pode comentar o que quiser aí, falar mal, criticar, não ligamos. Até bom que a gente tá pegando aí, produzindo conteúdo, é sempre bom ter um feedback. Mas enfim, por favor, deem um apoio aí pro canal. O LivePix tá na tela, sempre. Então, quem quiser aí contribuir, ajudar a gente a ter dinheiro, porque ajudar a gente a comprar uma camisa decente pro Renan, da Insider. Da Ludens, rapaz, da Ludens. O cara cavando patrocínio, brabo. De quem pagar? De quem pagar. Quem pagar mais, a gente patrocina. Quem pagar mais, patrocina. Eu não sou muito caro, não, cara. Só mandar uma camisa pra mim. Exato. Eu sou caro, tá? Eu sou caro, pessoal. Avisando, porque o pano, você precisa de mais pano, né? Exatamente. Abaixo de 4 dígitos eu nem olho no olho. Tô zoando. Cara, de graça, né, mano? De graça do cara aí. É isso aí, cara, pessoal. Um abraço pra vocês aí, tamo junto. Obrigado aí, mais uma gravação. Valeu. Falou, até a próxima. Falou. Tamo junto.